De se revelará, nem morte nem dor, a noite já passou, pois o Filho de Deus em glória a terra retornou. Nós te aguardamos, nós te esperamos, o nosso coração anseia por tua face. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, vamos entrando. Que bênção. Abre os selos. A paz do Senhor Jesus a todos. Desce sobre nós, te esperamos, nos rendemos, tu és digno. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, o pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Que bênção estarmos aqui mais um período nessa manhã, vai ser poderoso, amém? Amém. Receba em nome de Jesus. Enquanto o pessoal está entrando aí, tem alguém que é novo aqui na live? Tem alguém que nunca entrou aqui na live? Tem alguém que é novo aqui hoje? Que bênção estarmos aqui. Brisiela Patrícia, seja bem-vinda, minha irmã. Vai ser poderoso hoje, nós vamos falar de um tema muito importante. Josaroso, falou que é a segunda vez aqui, que bênção. Glória a Deus. Larissa Oliveira, primeira vez, gente, vai ser sobrenatural hoje, tá? Vai ser bênção. Da tua glória. Só esperar mais um minutinho, o pessoal já está entrando. Abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Que bênção, que bênção. Hoje eu estou com muita vontade de adorar o Senhor. Larissa Oliveira está perguntando de qual estado. Eu sou de São Paulo, capital, tá bom? Sou aqui de São Paulo. Que bênção, que bênção. Vamos orar enquanto o pessoal está entrando na live. Deixa eu orar, vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Mais um dia falando da Tua Palavra, falando de Ti, Senhor. Dos mistérios do Espírito de Deus, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pelo poder, pela dimensão, pela atmosfera espiritual. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos revestidos hoje, Pai, não só de conhecimento, mas também de intimidade. Revestidos, Pai, de autoridade de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco, nos ensina, nos revela, nos enche da Tua glória. Em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha que bênção. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a Ti, Jesus. Toma um livro. Olha que bênção. Abre os selos, Jesus. Pode abrir os selos. Estamos preparados para a Tua volta. Oh, meu Deus do céu. Que bênção. Que bênção. Que bênção, glória a Deus. Queridos, estamos esperando a volta de Cristo, amém? Quem está preparado aí para a volta de Jesus? Quem está preparado aí para a volta de Cristo? Quem está com as lamparinas acesas aí? Quem está aguardando o nosso Criador? Eu cheguei agora, eu estava orando no monte. Eu gosto muito de... Aqui perto de casa tem um monte, né? Um lugar reservado. E eu gosto muito de estar ali orando a Deus, né? Levei meus filhos na escola.
levei minha esposa também na escola, que ela é professora, e eu fui pro monte orar. Queridos, que tempo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, que a gente já está começando aqui com o ensino, amém? Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você não tem prazer na presença do Senhor, você está enfermo, você precisa de cura. Se você não tem prazer em estar na presença do Espírito Santo de Deus, você está doente espiritualmente, você precisa de cura. Você precisa de ser liberto, porque o seu espírito, aprenda aqui, o seu espírito, ele quer se conectar com Deus, ele quer se conectar com o Espírito de Deus. Porém, a sua carne, ela não quer se conectar com Deus. É por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5, lá no versículo 17 em diante ali, você vai ver que existe uma luta tremenda, uma luta intensa entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Então, o seu espírito, ele quer estar na presença de Deus, ele quer estar com Deus, ele quer estar na presença, na glória, na atmosfera espiritual. Porém, a sua carne, ela não quer isso. A sua carne, ela não quer estar conectado com Deus. A sua carne quer as coisas da terra. O seu espírito quer as coisas do céu. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos ter essa persistência, sabe? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Você acha que eu comecei tendo prazer em orar? Você acha que eu comecei do nada tendo prazer em orar? Num belo dia eu acordei com um monte de vontade de orar. Não, querido, não é assim que funciona. A nossa carne, nós precisamos colocar ela em sujeição. Como assim, profeta? Colocar minha carne em sujeição. Você precisa, como um homem sobe em cima de um cavalo e puxa ali a rédea, coloca um cabresto. É você que comanda a sua carne, não é a sua carne que comanda o seu espírito. As pessoas precisam entender isso aqui é muito forte. Você não pode permitir que a sua carne domine o seu espírito, se assente no comando do seu eu. Mas é o seu espírito que deve se assentar no comando do seu eu. E quando eu falo o comando do seu eu estou falando corpo, alma e espírito. Muitas pessoas hoje estão fracas espiritualmente porque elas permitem que a sua carne assuma o controle. E não é assim que deve ser. É o Espírito que deve assumir o controle do nosso espírito, para que nós consigamos nos mantermos firmes na presença do Senhor. E para chegar nisso, querido, é uma vida de dedicação. Aprenda uma coisa que eu ensino aqui na igreja que eu pastoreio. Nós não vamos sentir vontade de orar, mas nós vamos orar até sentir vontade. Você vai orar, você vai dobrar o seu joelho, você vai buscar Deus, você vai colocar um louvor, você vai abrir a Bíblia, até que isso faça parte, impregne dentro do seu ser, e você não consiga passar um dia sem meditar na palavra, um dia sem orar, um dia sem falar com Deus, porque você está tão conectado com Ele, você está tão íntimo dEle, que você não consegue ficar sem a presença dEle. Deixa eu tirar aqui, a Meli falou, picareta. Eu sou picareta, e o que você está fazendo na minha live? Se eu te bloquear aqui, se eu sou picareta, não tem porque você está na minha live, correto? Então deixa eu tirar aqui você. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém aqui, é só se manifestar, tá? Eu dou o direito de você ficar aí e aprender coisas do Espírito que eu demorei anos para aprender. Mas ofensa e você vir aqui para debater, isso aqui não é um debate. Isso aqui é para quem quer aprender do Espírito. Quem não quiser aprender é só sair da live. Vai procurar o que fazer da vida. Beleza? Vai fazer outra coisa da vida, vai ser escravo do diabo, vai ser escravo do mundo. Você quer ser escravo do diabo, é só sair da live. Agora, você quer aprender a se libertar e a viver uma vida de intimidade com Deus, eu estou aqui para te ensinar. Amém? Eu te dou o direito de ficar e aprender, mas não te dou o direito de você ficar aqui ofendendo, ou rindo, ou fazendo chacota do que eu estou fazendo aqui. Eu tinha tanta coisa para fazer, mas todas as manhãs e as noites, eu estou parando aqui para estar com vocês aqui ensinando. Amém? Glória a Deus. A Alice Gonçalves falou, você é muito perseguido porque tem Deus na sua vida. Sim, minha irmã. Faz parte, nós vamos ser perseguidos, mas a perseguição faz parte de uma caminhada com Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós seríamos caluniados, perseguidos, no mundo vocês teriam aflições, Jesus disse, mas ele disse, tens bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora, uma pessoa me perseguir é uma coisa, uma pessoa chegar aqui e ficar ofendendo e atrapalhando vocês de ouvirem a verdade do espiritual, eu não vou permitir, tá bom? Eu tenho direito à autonomia nas minhas redes sociais, eu posso tirar e colocar quem eu quiser. Não é assim? Então, infelizmente, comigo é assim, gente. Tem alguns outros líderes aí que eles concordam, né, em ficar aqui e... Ah, não, deixa aí para dar engajamento. Não, eu quero que vocês aprendam. E essas pessoas vão atrapalhar vocês de aprenderem aquilo que vem do Espírito de Deus, aquilo que está na Palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. E detalhe, tá?
Essas pessoas, elas voltam todas as manhãs aqui na minha live, tá? Pra quem não sabe disso. Quem já pegou os nomes aí já sabe. Elas entram aqui todas as manhãs. Seja no TikTok, seja no Kawaii, elas entram as mesmas pessoas. Já até decorei o nome. Agora, eu vou pegar isso como exemplo para você entender uma coisa. Sabe por que essas pessoas entram aqui na live? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que essas pessoas entram aqui na live? Elas entram porque o espírito delas estão clamando para ouvir a verdade. O espírito delas, dentro delas, o espírito, a parte espiritual, está buscando, porque o nosso espírito, ele foi feito para se conectar com Deus, porque o nosso espírito vem de Deus. Quando ele sopra na narina de Adão, ali já era parte do Espírito de Deus que nos traz a vida. Então o nosso espírito, ele tem uma vontade, uma ânsia muito grande de se conectar com Deus. Só que essas pessoas são escravas do pecado, de demônios e da carne. Então fica aquela luta. Quando ela vê o sinal lá, porque elas me seguem, tá? Elas seguem aqui, elas já estão seguindo aqui. Eu vejo os sinais aqui de quem está seguindo. E elas recebem a mensagem que vê lá, né? Profeta Lucas Jerônimo entrou online. E o que elas fazem? Elas ficam naquele dualismo. Será que eu vou entrar? Mas o profeta não aceita. Eu vou entrar, o espírito lutando contra a carne. Elas querem entrar para ouvir a verdade, mas não querem, mas elas permitem que a sua carne assuma o controle. E a sua carne é escrava de demônios, escrava desse mundo, e aí ele começa a alfinetar aqui na live. Mas no fundo, essas pessoas sabem que eu estou pregando a verdade aqui, porque eu não venho aqui falar de mim, eu venho aqui falar da Bíblia. Eu venho falar do meu amigo mais íntimo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós vamos orar aqui no final da live, o pessoal que está pedindo oração aqui nas duas plataformas, tá bom? Todas as lives, queridos, no fim das lives eu estou orando por vocês, vocês sabem disso, tá bom? Então, sempre primeiro o conteúdo, eu quero passar para vocês aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, e depois a gente vai seguindo para as perguntas, se assim der tempo, e depois a gente faz aqui um período de oração juntos, buscando a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém? Tudo bem? O que eu quero que você compreenda então nesse início de live é: existe uma luta entre a carne e o espírito, e se você não aprender a dominar sobre a carne, você vai ser escravo da carne. Por que uma pessoa é escrava, por exemplo? O irmão aqui falou, não vou expor o nome dele, ele falou assim: profeta, eu sou escravo de drogas. Por que uma pessoa chega a ser escravo de drogas? Porque ela elevou a carne dela a um nível tão grande de dependência desse mundo, que ele não consegue mais depender do Espírito Santo de Deus. É uma luta constante, só que agora essas pessoas estão sendo tocadas por demônios. Por quê? A droga não é só a escravidão da carne, mas também a escravidão de demônios. Essas pessoas começam a ser escravas de demônios. Demônios acessam o corpo delas por meio do que elas usam. Ou seja, o diabo fuma na boca delas, o diabo cheira no nariz delas, o diabo bafora na boca delas, né? Então assim, isso são demônios. Gente, eu sei do que eu estou falando aqui, tá? O meu ministério é dotado de libertação o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus. É sempre dotado, sempre foi dotado de libertação o meu ministério. Eu nasci no ministério batalhando com demônios. Eu lembro na época, deixa eu contar para vocês aqui, vocês vão dar risada. Quando eu descobri, né, meu chamado, muitos anos atrás, meu ministério e tudo, eu comecei a pregar em algumas casas de recuperação. Preste atenção aí, gente. Eu já vou responder as perguntas, tá bom? Vamos seguir para o conteúdo primeiro e eu já abro para as perguntas aqui. E o meu ministério nasceu dentro de casa de recuperação, então eu sou capelão também, para quem não sabe. Capelão é uma pessoa autorizada pela lei para entrar em presídio, hospitais, casas de recuperação, asilos, clínicas de pessoas com problemas mentais. Então eu posso entrar lá, eu tenho uma carteirinha internacional, que eu posso entrar nesses ambientes e levar a palavra de Deus, ou seja, trabalhar a parte espiritual dessas pessoas. Qual a localização do ministério? É aqui em São Paulo, tá bom? Depois eu vou postar para vocês aqui, eu mostro o nome da igreja, bonitinho. Mas vamos seguir aqui com o conteúdo, gente, que mais importante do que vocês descobrirem esses detalhes aí da igreja e tudo, é vocês compreenderem a palavra. Eu quero que vocês aprendam, entre na cabeça de vocês a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a lutar espiritualmente, né? Primeiro o Senhor me tratou por dentro, eu comecei a mover o poder de Deus, a viver a glória de Deus. Eu começava a orar por algumas pessoas eram curadas. O Senhor me usa muito nas revelações, né? Eu tenho um dom muito forte, gente, de revelação. Domingo agora passado, a igreja estava lotada, não sei se tem alguém aqui da live que estava no culto de domingo passado, num culto que eu fui pregar aqui em São Paulo. O Senhor me usou para profetizar e revelar para mais de 40 pessoas. E detalhe, tá? Com precisão, com profundeza na revelação.
porque esse é um dom característico na minha vida. E tudo isso começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a me mostrar, me dar visão, sonhos proféticos, enfim. E naquela situação, muitos pais de santos se levantavam contra mim, né? Ali na casa de recuperação, ouvia a palavra porque eles eram obrigados a ouvir, né? Quando o capelão chega ali, eles são obrigados a ouvir, então eles têm que ouvir. Se ele não concorda, beleza. Mas eles são obrigados a ouvir ali 1 hora comigo. E nessa 1 hora eu começava a trazer meus discípulos, a gente trazia os violões, o carrão, né? A gente fazia um louvor ali. E eles vinham, não, meus guias é mais forte que o seu Deus. Eu falei, ah é? Então tá bom. Então põe a mão aqui na minha cabeça. Se eu cair, eu me dobro diante dos seus demônios. Agora, se você cair, você vai aceitar, Jesus vai fazer uma aliança com o meu Deus. Pode ser? Fechado. Fazemos uma batalha espiritual. Querido, isso aqui é muito comum, tá? A Bíblia faz isso direto, tá? Elias fez uma batalha espiritual contra os 400 profetas de Baal. Vai lá, vamos fazer um desafio aqui. Qual é o Deus mais poderoso? E muitas dessas pessoas vão vir vendo o poder de Deus. E eles colocavam a mão na minha cabeça e caíam endemoniados. Mas por quê? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que é uma luta entre a carne e o espírito. E você precisa fortalecer o seu espírito. Porque é o espírito fortalecido que dá o poder. É o espírito fortalecido que te leva a viver o poder de Deus na terra. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está no céu procurando pessoas para liberar o poder. Só que hoje não tem pessoas que têm tanta sede e fome para que o poder de Deus seja liberado sobre elas. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui nessa live me ouvindo. Se você está aqui é porque Deus tem falado com você aqui. Deus quer liberar o poder, mas para que Ele libere o poder, você precisa primeiro ter sede e fome da presença do poder de Deus. Deus não libera o poder dele para quem não tem sede e fome. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe uma mentira pregada lá fora de muitos líderes e pastores, que Deus vai derramar unção sobre você. Tudo mentira, tá? Tudo mentira. Tudo falso profeta, falso apóstolo, falso pastor. Deus não derrama poder para quem não tem sede e fome da presença dele. Aprenda isso. Deus não joga. Você acha que o poder de Deus, querido, é algo que você encontra num sebo, num livro? Você acha em qualquer lugar? Gente, vocês estão muito enganados. O poder de Deus, ele não dá a qualquer um. O poder de Deus, ele não é liberado a qualquer um. Não é liberado. Deus não libera o seu poder a qualquer um. Esse monte de pastor que está aí na internet, vem aqui, levanta sua mão que você vai receber nada. Tudo emocionalismo barato. Se não dizer, eu estou sendo aqui simples nas palavras. Para não dizer demônios. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Pedro estava pregando lá, ali nas regiões de Jerusalém, um mago, uma pessoa que gostava de trabalhar com feitiçaria, chegou para Pedro e falou assim, deixa eu te ensinar, estou te ensinando aqui, tá? Eu já comecei o ensino. Ele falou para Pedro assim, Pedro, quanto você quer, olha só, presta atenção, você vai aprender uma coisa aqui que nunca mais você vai ser enganado com esse monte de patifaria aí fora. Esse mago, depois a gente vai ler na Bíblia, ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, quanto você cobra para você me dar também esse poder que você está repartindo sobre as pessoas? Aí Pedro fala para ele assim, você acha que você pode comprar o poder de Deus com dinheiro? Você acha que você pode comprar o poder do meu Deus com dinheiro? Pega o seu dinheiro e vai para longe daqui. Pedro falou isso. Agora você pensa esse monte de multidão. Presta atenção no que eu estou falando aqui. O pessoal que está perguntando das lives aqui, todas as lives que eu faço, eu já dei um posicionamento para vocês aqui, mas só para quem é novo aqui na live, eu tive um problema com o meu computador, não consigo subir mais nenhum vídeo pro YouTube, tá? Deu um problema, é coisa do cão mesmo. Para você ter ideia, o notebook da minha esposa deu problema, o meu notebook deu problema, o PC que eu tinha montado deu problema, porque eu era da área da TI, tá? Para quem não sabe, eu vim da área da TI. Os três deram problema. E o cara que arruma meu computador falou assim, o pastor, ele me chama de pastor. Ele falou assim, pastor, vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu não sei o que está acontecendo com os seus computadores. Isso é espiritual. Uma pessoa que não é serva de Deus falou isso para mim. Sabe o que aconteceu? Deixa eu te falar aqui para vocês que não creem no mundo espiritual. Eu estou te contando o que acontece na minha vida direto. Ele colocou os computadores em cima de uma estante que tem vários computadores, videogames que ele arruma. Ele é um rapaz aqui que mexe só com isso. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na manhã seguinte, a estante de notebooks, computadores, videogames, ele chegou de manhã, ele estava triste no salão. Tava tudo caído no chão. A estante inteira, com vários computadores,
notebooks e videogames que ele tinha de clientes estava no chão. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, vamos tentar vender essas coisas, porque você está vestindo uma camisa que é minha batalha espiritual. Você está tentando arrumar algo que é algo que o diabo tem luta contra mim. Ele não quer que as pessoas conheçam a verdade, não quer que as pessoas sejam alimentadas da verdade. Ele não quer que as pessoas abram os olhos espirituais. Então ele vai tentar destruir e tocar na vida de quem não tem intimidade com Deus. Ele estava muito triste, eu falei, meu querido, fica tranquilo, mas é bom que você veja que o mundo espiritual é real. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive hoje de manhã. Eu já vou seguir com o conteúdo aqui. Eu fui orar hoje de manhã no monte, passei 1 hora e pouco ali orando com Deus, tendo um momento maravilhoso com Deus, só eu e Ele. Só eu e a presença de Deus Todo-Poderoso. Quando eu saí do monte, um cachorro lá de baixo veio na minha direção. Presta atenção, gente. Eu estou contando aqui o que eu vivo no dia a dia. Isso aqui acontece direto. Homem de Deus vive uma vida do poder de Deus. Esse cachorro, ele veio na minha direção. Quando ele chegou perto de mim latindo, ele começou a engasgar. Começou a querer vomitar. Tinha uma senhorinha do lado, ela falou assim, vai mexer com o homem de Deus? Mexe com o homem de Deus? Chega perto para morder o homem de Deus? E querido, isso acontece o tempo inteiro. Eu não preciso ficar aqui inventando coisas para você, eu estou te contando a minha vida. Eu vou falar do quê? Da vida de outra pessoa? Eu tenho que ensinar para você o que eu vivo. Eu não posso pregar para você aquilo que eu não vivo. Eu não posso ensinar para você aquilo que Deus não faz na minha vida. Isso, querido, é o mundo espiritual. Eu venho aqui para abrir os olhos de vocês todas as manhãs, todas as noites, para que vocês andem com Deus. Andem com Deus. A chave é uma vida de relacionamento com Deus. Eu venho falando isso com vocês aqui há quase 2 meses. Quase 2 meses. Não adianta você ir a uma igreja achar que você vai receber alguma coisa de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vão receber nada de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo... Deixa eu ler para vocês aqui. Presta atenção no que a Bíblia diz. Estou lendo Bíblia, tá? Para quem crê na Bíblia, eu estou falando de Bíblia, palavra de Deus. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Vocês que acham que vão receber alguma coisa de Deus porque alguém coloca a mão na cabeça de vocês, vocês que acham que vão receber alguma coisa de Deus porque alguém chega para você e faz uma oração específica, tem filas e filas de pessoas. Eu coloco a mão na cabeça das pessoas e as pessoas caem no poder de Deus. Isso é muito comum no meu ministério. Mas não é porque eu sou bom ou porque eu sou melhor que todo mundo. Mas é porque eu carrego uma coisa que eu pago o preço para ter. Eu pago o preço para ter esse poder dentro de mim. Eu pago o preço para ter o que eu estou pregando para vocês aqui hoje nessa manhã. Você acha que é fácil para mim? Dedicar horas em oração do meu dia? Horas em meditação da palavra? São poucos que querem manifestar o poder de Deus e a glória de Deus porque não pagam o preço. Não pagam o preço do poder. Não vão ter o poder. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha lá, sou eu que estou dizendo? Sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você não vai ter nada, você não vai ter sabedoria, você não vai ter inteligência espiritual, você não vai ter nada de Deus, nada, nem bênção você vai ter. Por quê? Versículo 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que é indecisa e inconstante, uma pessoa, outra hora tá lá em cima, não vai ter nada de Deus. Só um segundo, gente. Toda vez que eu entro em live com vocês, alguém me liga. É incrível isso. Esse computador que eu estou aqui hoje, ele é emprestado do irmão da igreja, para você ter ideia. Os meus 3 computadores deram problema. Para você ter ideia, como que é a luta e a batalha espiritual. Você acha que é brincadeira, querido? Profeta, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que pode passar isso na sua cabeça. Por que Deus permite essas coisas acontecer? Sendo que você é uma pessoa tão íntima de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que acontecem para que a gente possa aprender lições. Tudo isso que Deus permite acontecer, tudo tinha um propósito. Essa pessoa que recebeu isso e começou a ver o poder de Deus, pode ser que Deus permitiu tudo isso para que essa alma que está arrumando meu computador seja liberta. Para que ele veja o mundo espiritual. Tudo tem um propósito. Nada acontece, uma coisa que quebra, um carro às vezes quebra no momento exato que uma pessoa está passando, precisa ouvir a palavra de Deus. Deus tem um poder para fazer tudo do seu jeito e da sua maneira. Eu quero que você aprenda a dedicar tempo em ter intimidade e confiança em Deus.
Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você não aprendeu o que eu estou te ensinando aqui nessa manhã, você vai passar um cristianismo mentiroso, vazio, fajuto, medíocre, nunca vai viver o poder de Deus. Sempre vai ficar aí olhando pessoas sendo usadas por Deus, mulheres cheias do poder de Deus, homens cheios do poder de Deus, carregando o fogo e a glória de Deus, e você chupando o dedo. Sabe por quê? Porque você não paga o preço. Você não paga preço de oração. Você não ora nem sequer 10 minutos do seu dia com Deus. Gente, por favor, aprenda uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês nessa manhã. Vocês acham que vocês podem comprar a Deus com orações fracas? Deus, obrigado por esse dia, abençoe meu dia. Você acha que isso é uma oração? Gente, desculpa falar para vocês, isso não é oração. Eu não sei o que vocês estão aprendendo lá fora. Eu não sei que tipo de oração vocês estão aprendendo lá fora. Jesus passava a madrugada em oração. Os apóstolos oravam de manhã, à tarde. Daniel orava três vezes por dia, manhã, tarde e noite. E você acha que você fazendo uma oração de 1 minuto quando você acorda, você acha que isso é oração, gente? Nós estamos numa geração onde as pessoas têm tanto conteúdo, aprendem tanto. Aprende isso que eu vou falar aqui. Estamos vivendo tempos, querido, onde as pessoas têm conteúdo, têm a Bíblia de graça. A palavra de Deus está aqui para você ler, rasgar e meditar. Mas você prefere passar 3 horas na frente de uma série do que 30 minutos, 1 hora orando a Deus de joelho, buscando a face de Deus. Aí você olha para Deus e fala assim, Deus, por que não acontece nada na minha vida? Por que eu nunca orei e pessoas foram curadas? Querido, você nunca vai orar por ninguém, pessoas vão ser curadas. Você nunca vai manifestar o poder de Deus. Nunca ninguém vai sentir o fogo do Espírito de Deus através das suas mãos, porque vocês não pagam o preço de estar na presença de Deus. Vocês não pagam o preço de estar diante da glória de Deus, se humilhando diante dele, reconhecendo que o poder vem dele, a glória vem dele, dedicando palavras de adoração, louvores. Eu falei para vocês aqui ontem, o Espírito Santo falou uma coisa muito forte no meu coração aqui ontem. Nós teremos eventos aqui em São Paulo. Profeta, não pode fazer aqui no Rio de Janeiro? Querido, nós somos muito pequenos ainda. Nós não temos condições nem de sair. Hoje eu não tenho condições nem de viajar. A nossa vida financeira está muito escassa. Deus está nos dando estratégias de como levantar financeiro para poder fazer esses eventos. Eu quero fazer eventos. Deus colocou isso no meu coração muito forte. Eu compartilhei ontem isso com a minha esposa, a pastora Natália. Eu falei assim, amor, Deus está colocando no meu coração que chegou o momento de nós fazermos eventos aqui em São Paulo. Eventos só para quem quer ser cheio da glória, cheio do poder, quer manifestar o poder de Deus. E nós vamos ter esses eventos aqui em São Paulo. Nós vamos alugar o espaço em nome de Jesus. E nós vamos impartir com vocês poder, unção, glória sendo derramada naquele ambiente pelo poder de Deus. Chega de ambientes cheios de pessoas ali para... pegue o boleto. Gente, saiam desse monte de mentira do inferno. Pegue o boleto para que Deus venha te abençoar. Gente, rasgue esse boleto, jogue isso no inferno. Isso não vem de Deus. Nunca você pode comprar o poder de Deus com boleto e com dinheiro. Você não pode ser abençoado com Deus com votos de dinheiro. Parem com isso, isso é do inferno. Eu vou fazer um voto com Deus para que Deus me dê um carro. Ele já repartiu conosco tudo que nós tínhamos. Ele morreu na cruz e já nos comprou com o seu sangue, já liberou para nós o poder, as bênçãos. As bênçãos estão liberadas para você, meu querido. Você não precisa fazer voto de dinheiro, você não precisa fazer nada. Isso você está sendo iludido, mentiroso. Eu estou abrindo os seus olhos aqui nessa manhã, querido, para que você não seja enganado. Joy Silva perguntou, como que você rasga um boleto e joga ele no inferno? Minha irmã, linguagem figurada, tá bom? Dá uma pesquisada sobre isso depois. É como se eu estivesse dizendo para você assim, ó, pega isso, rasgue, queime, porque o diabo está atuando na sua vida por meio desses boletos que vocês ficam pagando, fazendo votos com Deus que nem Deus pediu. Aonde tem isso na Bíblia, gente? Pessoas fazendo voto com dinheiro para Deus. Me dá um versículo, uma base bíblica para isso. Vocês estão sendo enganados porque vocês não compreendem a palavra de Deus. Vocês estão sendo enganados porque vocês não conseguem reconhecer um verdadeiro homem de Deus e um falso profeta. Vocês não conseguem reconhecer, sabe por quê? Porque vocês não têm, primeiro, conhecimento, e segundo, vocês não têm intimidade com Deus para discernir quem fala de Deus e quem fala da verdade de Deus e do poder de Deus.
Vocês precisam entender uma coisa. Teve gente aqui na minha live ontem, não sei aqui se tem essas pessoas que estão aqui hoje, chegaram para mim e falaram assim, profeta, manda o Pix que eu quero mandar um dinheiro. Eu falei assim, meu irmão, não estou aqui por dinheiro não. Eu não quero dinheiro, eu não estou precisando de dinheiro, eu trabalho. A minha esposa trabalha, a gente tem como se manter. Se você quiser abençoar a obra do Senhor, entra lá no Instagram da igreja e abençoe a igreja que eu pastoreio. Porque as pessoas hoje entram nas lives pedindo dinheiro e vocês dão dinheiro, vocês são um bando de tolo, gente, desculpa falar. Você que hoje quer iludido por dinheiro, presta atenção, nunca você pode comprar o poder de Deus, nunca você pode comprar a palavra de Deus com dinheiro. O que vocês estão ouvindo agora é um verdadeiro evangelho, uma verdadeira mensagem que vem do coração de Deus. Sabe que quando Deus olha essas pessoas, Deus se entristece, querido, do seu trono. Deus entra numa tristeza profunda, porque nunca foi isso o evangelho que Deus pregou. Nunca foi dinheiro. Aonde Jesus pregou sobre dinheiro? Aonde Jesus, para curar pessoas, pediu dinheiro? Me dá uma base bíblica. Faça boleto, faça um voto. Gente, saiam dessas Babilônias. Vocês estão sendo iludidos porque vocês não compreendem a palavra de Deus. Profeta, se eu quiser semear no ministério, no seu ministério, aí é outra história. Se você sentir no coração do Espírito de Deus e quiser semear, aí é Ele que tocou no seu coração para fazer isso. Mas você não foi manipulado, ninguém te pediu nada, você sentiu do coração. E aí essa irmã falou ontem, não, profeta, eu quero semear. Aí eu falei, opa, aí é outra história. Deus tocou no seu coração. Eu não posso impedir você de abençoar a obra dele, porque a obra é dele. A obra não é minha. Nós só somos servos. Nós só somos servos. Nós só somos pessoas guiadas por ele. Eu sou igual a você, querido. Qual que é a minha diferença e a sua? O que eu tenho de melhor que você? Eu sou de carne e osso, como arroz e feijão, como você. E detalhe, gosto muito de ovos. Para quem fica aqui uma dica. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Coma muito ovo. É muito bom para a saúde. Só não frite com esses óleos podres aí, tá? Se você for fazer alimentação, faça cozido ou óleo de coco ou banha de porco. Não frite com outros óleos. Os outros óleos, tudo vai te matar. Depois a gente vai falar um pouco sobre saúde. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. A chave, querido, de um verdadeiro evangelho é aquele que te leva para perto de Deus. E não é aquele que te aproxima de Deus ou tenta comprar o seu Deus. Sabe o que vocês estão querendo? Sabe quando essas igrejas fazem isso? Sabe o que elas estão querendo fazer? Deixa eu te ensinar uma coisa. A história da humanidade passou por um período da Igreja Católica onde só eles tinham acesso à Bíblia. Só eles tinham acesso à Bíblia. Só os católicos podiam ler no latim, na língua grega, só eles podiam ler a Bíblia. Ou seja, eles pegavam e começavam a manipular, como nos dias de hoje. Existia uma mentira naquela época chamada indulgências. Para quem já estudou um pouco de história aqui, o que a Igreja Católica fazia? Olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa pagar 100 mil reais. Você precisa pagar 100 mil reais. Você precisa pagar um dinheiro para você entrar no reino dos céus. E qual que é a diferença de hoje para os dias que a Igreja Católica estava no domínio da Bíblia? Qual que é a diferença de hoje? Vocês estão querendo pagar por bênção, vocês estão querendo pagar por poder de Deus. Gente, vocês não vão ter nada. Sabe o que Deus está fazendo para vocês? Está virando o rosto para vocês, porque mesmo tendo a palavra, vocês não meditam nela, não compreendem a verdade da palavra. Gente, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão querendo de Deus? O que vocês têm que almejar em Deus é a bênção, não é as bênçãos, mas é o poder, a glória, manifestar intimidade. A bênção é consequência, amado, não corra atrás dessas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem busca primeiro o reino, estou todo arrepiado aqui, quem busca primeiro o reino e o poder de Deus, não precisa correr atrás de bênção, porque as bênçãos começam a correr atrás de você. Quando você entende o verdadeiro evangelho de Deus, você nunca mais é enganado. Quando você começa a ouvir alguns discursos de mercenários da fé, você começa já tem um radar, a anteninha está acesa. Opa, esse cara, ó, não me desce. Esse cara aí não é de Deus. Eu vou buscar outra pessoa para me alimentar da palavra. Eu vou buscar uma pessoa genuína, que pregue a verdade com intimidade. Uma pessoa que manifesta o poder. Se vocês não aprenderem isso aqui que eu estou ensinando para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão para o inferno com todos esses líderes, porque vocês estão crendo em um monte de mentira. E detalhe, profeta, por que você está falando que eu vou para o inferno? Porque você é culpado também com ele, por não compreender as Sagradas Escrituras, por não ir para a Bíblia, não meditar na palavra.
todo mundo para o inferno. Igrejas lotadas, e vazias do poder e do entendimento da palavra, não compreendem a verdade. Esses líderes, é aquilo que Jesus falou para os fariseus: vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem também, ensinando mentiras. Querido, tudo que Jesus falou é o que está acontecendo hoje. Tudo que Jesus falou é o que está acontecendo hoje. O Joey Silva perguntou: o que seria o inferno? O inferno é aquilo que Jesus descreveu: um lugar de choro, ranger de dentes, dor, fogo, tortura. Ele contou uma parábola do rico e do Lázaro. O inferno é aquilo que Jesus falou. É exatamente o que saiu da boca dele. Isso é inferno. Aprendam isso aqui, gente, que eu estou ensinando para vocês. Eu nem consegui entrar no conteúdo novamente. Mas mais importante do que ter um conteúdo para ensinar vocês é vocês compreenderem a verdade da palavra de Deus. Querido, eu vou falar uma coisa para você. O meu ministério, eu não estou falando isso porque eu sou bom não, eu preciso falar daquilo que eu vivo para você. O meu ministério é voltado para sinais e maravilhas. Mas não é porque eu sou bom. É porque eu me desligo. Eu não quero saber das coisas deste mundo. Tudo desse mundo para mim é lixo, como Paulo falou. Tudo é esterco, tudo é bosta. Profeta, que palavra pesada. Seja bem-vindo. Profetas não têm papa na língua. Tudo para mim é esterco hoje. Tudo dessa vida é esterco. Eu considero tudo desse mundo como esterco. Você precisa aprender que esse mundo não tem nada mais para você. Esse mundo, querido, não tem nada de mais valor para você. Hoje eu estava no monte orando com Deus e eu falei: Senhor, se não fosse a minha família, se não fosse a minha esposa e meus 2 filhos, eu dedicaria a minha vida na pregação da Tua palavra. Eu dedicaria a minha vida para pregar a Tua palavra aonde quer que o Senhor me levasse. Mas hoje eu tenho uma família que eu preciso cuidar, eu tenho 2 filhos que eu preciso treinar no espiritual. Eu preciso treinar o espírito deles. Não é ensinar não, querido. É treinar o espírito dos seus filhos. Para que eles manifestem um espírito de intimidade com Deus. Para que os seus filhos tenham intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa para que você não sabe. A minha filha de 4 anos dobra o joelho comigo e ora comigo aqui no escritório, tá? Vocês pais que estão me ouvindo aí, vocês são responsáveis pela carga espiritual que o filho de vocês estão carregando. A minha filha conhece as histórias da Bíblia. A minha filha ora de joelhos. O meu filho tem 1 ano e 7 meses e já ora. Papai do céu, não sabe nem falar direito. Abençoe esse dia. O que eu estou te ensinando aqui é sabedoria do alto. Colossenses capítulo 3. Olhem para as coisas do alto. O que nós temos não vem da terra, vem do alto. Vem do trono de Deus. A sabedoria tem que vir do alto. O entendimento e a sabedoria vem do alto. Vocês precisam compreender, querido, que nada do que vocês fazem nessa terra tem mais valor. O profeta está falando que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho... Não, querido, não estou falando isso. Eu trabalho fora. Eu também trabalho. Depois eu vou falar o meu ofício para vocês aqui. Eu trabalho também, minha esposa trabalha. Minha esposa é formada em pedagogia e está se pós-graduando em psicopedagogia para ajudar a entender a mente das crianças e trabalhar com as crianças, porque delas é o reino de Deus. Nós trabalhamos muito. Eu estou na minha 3ª pós-graduação. Eu não estou falando para vocês aqui de coisa que eu não compreendo. Eu sou uma pessoa que estudo, eu pesquiso. Eu tenho conhecimento, querido, de muitas coisas. Eu nem arranhei com vocês aqui o conhecimento que o Senhor quer derramar sobre vocês. Mas mais do que conhecimento e teologia e todo esse monte de ferramentas, isso são ferramentas. Isso não forma um homem de Deus. Isso são ferramentas. Assim como a oração, assim como o jejum, assim como a meditação na palavra. Teologia é ferramenta. Toma cuidado com a teologia, tá? Vocês estão aqui na live. Toma cuidado. Tem muita gente que entrou nas aulas de teologia e hoje é um cristão fraco. Não tem poder. E detalhe, muitos se desviaram da fé. Porque o conhecimento, ele tem dois lados. Ou o conhecimento ele te aproxima de Deus, ou ele te afasta de Deus. Ou ele te aproxima do Deus Todo-Poderoso, ou ele vai te afastar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se você estuda e não tem relacionamento, você vai se afastar de Deus da mesma forma. Tem pessoas hoje que eu converso que conhecem a Bíblia de capa a capa, talvez até melhor que eu. Mas, sem a intimidade, é só literatura. E literatura mata. A letra mata. Conhecimento mata. Romanos capítulo 7, versículo 6.
diz que nós não vivemos mais hoje segundo a letra, segundo a lei mosaica, mas nós vivemos hoje segundo o Espírito de Deus, aleluia. Uma nova lei instituída por Deus através das nossas vidas. Nós não vivemos mais hoje, querido, a lei mosaica e ensinamentos passados lá atrás. Nós vivemos hoje uma lei do Espírito, uma lei espiritual, movidos pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção. Deu para nós aprendermos algumas coisas aqui juntos? Pare de tentar comprar o poder, pare de tentar comprar a bênção de Deus, você não vai ter nada. 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 Tiago capítulo 1, versículo 7. Você não vai ter nada. Nada. Olha o que eu estou falando para vocês. Vocês não vão ter nada. A única exceção a essa regra é se Deus quiser ter misericórdia. Mas não é o que Ele sempre faz, porque pessoas hoje não querem pagar o preço de ter a presença, também não vão ter o preço, não vão ter a consequência de ter a bênção. Pessoas que não pagam o preço no secreto nunca terão bênçãos no público. Nunca verão as bênçãos no público se você não pagar o preço no secreto. Amém? Glória a Deus. Eu quero tirar um tempo aqui, queridos, para a gente responder algumas perguntas, tá bom? Eu quero responder algumas perguntas de vocês. Eu creio que o Espírito Santo já falou aquilo que ele queria falar para vocês hoje. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu sou direcionado pelo Espírito. Então, se ele está falando para a gente ir para essa linha, a gente vai ir para essa linha, tá bom? Eu vou fazer um bate-bola com vocês. Vocês podem fazer algumas perguntas aqui. Eu vou fazer um bate-bola aqui de perguntas e respostas com vocês. Que preço que deve ser pago? Oração, jejum, adoração, meditação na palavra, visita dos órfãos, das viúvas, pregar o evangelho, ir atrás dos perdidos, visite os presídios, visitem as casas de recuperação, os asilos. Tem um monte de senhorzinho morrendo nos asilos lá, ó, precisando de uma palavra de Deus porque os filhos abandonaram eles lá dentro dos asilos. Pagar o preço é tudo isso que eu estou te ensinando aqui. Qual que é a verdadeira religião? Como diz o apóstolo Tiago, a verdadeira religião é se guardar incontaminado do mundo, ou seja, não pecar contra Deus, e visitar os órfãos, as viúvas, levar cesta básica, vestir os nus, levar alimento para os pobres. É isso. Isso é pagar o preço. Amém? É só seguir a vida que Jesus levou, querido. É só seguir o que ele levou. É só viver o que ele viveu. Isso é pagar o preço. Qual a sua Bíblia, profeta? Porque eu vou comprar uma para mim. Uma linguagem boa. Olha, vou dar uma dica aqui, eu já dei essa dica aqui atrás, para vocês lá atrás. Eu vou dar a mesma dica de novo, tá bom? Porque tem gente nova na live aqui, e eu quero ensinar vocês. Presta atenção. Para quem nunca leu a Bíblia, eu recomendo uma Bíblia chamada NTLH. NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia muito simples de entender. É como se você estivesse lendo um gibi. Você vai compreender a palavra de Deus, porque o objetivo da Bíblia é trazer clareza para a Bíblia, para quem nunca teve conhecimento da Bíblia. Então essa foi a primeira, lá há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Foi a primeira Bíblia que eu li. Tá bom? Foi a primeira Bíblia que eu li. NTLH. É uma Bíblia sensacional para quem nunca leu. E ela é de estudo, tá? Então quando você não entender um versículo ali embaixo, o autor está ensinando lá embaixo no rodapé. Então não tem gente, não tem como não entender a Bíblia com essa Bíblia. Depois, para todo mundo, no geral, eu aconselho uma Bíblia chamada NVI e a NAA. NVI e a Bíblia NAA, tá bom? A NVI é a nova versão internacional, que é usada no mundo todo, é a versão mais usada praticamente no mundo todo, tá? É a versão NVI, por isso que o nome é Nova Versão Internacional. É uma linguagem muito tranquila, muito fácil de entender, todo mundo consegue compreender, mas ela também não perde a essência do texto sagrado, tá bom? E a minha, que eu também recomendo para você, é essa Bíblia aqui, a NAA, tá bom? NAA, essa é a Bíblia que eu mais amo, é a Bíblia que eu uso. Ela é toda rabiscada, tadinha, a bicha, precisa dar uma reformada nela, que eu uso tanto ela. Tem assim, né? A Bíblia que você usa, ela vai estar sempre precisando de uma reconstrução. Você usa muito, então ela vai desgastar mesmo, tá vendo? NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom, queridos? É uma Bíblia sensacional, mas as duas ali estão em pé de igualdade, tá? A NAA e a Nova Versão Internacional. O pessoal que está colocando aqui na live, muito obrigado. NVI, NAA. A NVT também é muito boa, tá? Nova Versão Transformadora. Eu não me identifiquei tanto com o texto dela, não gostei muito. Eu prefiro o texto da NVI, da NAA, ou para quem está começando agora, NTLH. Tá bom, queridos? É uma Bíblia de capa azul ou uma capa rosa, a NTLH. Tem muitos aí que dá para
Deixa eu mostrar para vocês aqui, vai, porque é importante vocês terem esse conhecimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Olha aqui, gente, só para me mostrar para vocês, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Ó, essa Bíblia aqui, ó. Vê se dá para vocês verem aí. Tá dando para ver certinho? Tá dando para ver? Tem a versão rosa, ó, NTLH, tá vendo? Tem a versão rosa e tem a versão azul. Muito boa, Bíblia de Estudo NTLH, tá bom? Depois vocês podem jogar aí na internet, é muito boa. Para quem não tem conhecimento de Bíblia, é sensacional. Essa Bíblia aqui, de verdade, é muito boa. Para quem nunca leu a Bíblia, para quem quer aprender a ler a Bíblia, para quem quer conhecer o texto sagrado da palavra, aprender mais, crescer com Deus, tá aqui. Essas duas Bíblias, tá bom? E aí tem a NVI que eu falei para vocês e tem a NAA que eu gosto muito, tá bom? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Eu faço live todos os dias, o pessoal que tá perguntando aqui, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Tá até no link, a informação tá aí na minha bio, tá bom, gente? Tá aí na minha bio. Exceto os domingos e os sábados, alguns sábados eu ainda faço live, porque eu prego na igreja, então eu tenho um ofício aqui na igreja, tá, gente? Eu também pastoreio, né? É o que nós chamamos de profetas apostólicos, né? Eles atuam como profetas, mas também são líderes de instituições, de uma comunidade de fé. Eles também pastoreiam também algumas comunidades. Esse, no caso, é o meu chamado, tá bom? Então eu tenho uma igreja aqui que eu pastoreio, aqui em São Paulo, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai treinar muitos homens aí pra gente poder implantar esse ministério também em outras cidades que estão precisando de uma igreja que pregue a verdade, que pregue com ousadia e manifeste o poder de Deus. Porque não é só ter conteúdo, não é só ter conhecimento, é também manifestar o poder. Por quê, profeta? Porque os sinais têm que acompanhar os que creem. Os sinais têm que acompanhar. Se os sinais não acompanham o homem de Deus, duvide desse homem de Deus, tá? Vou falar de novo. Se os sinais não acompanham esse homem de Deus, ou essa mulher de Deus, porque na nova aliança não tem distinção, homens e mulheres são equiparados diante de Deus. Se essa mulher ou esse homem não tem e não manifesta o poder de Deus, desculpa, gente, desculpa. Eu não escuto pessoas, eu não escuto homens que não manifestam o poder de Deus. Amém? Curas, sinais, libertação, profecia, revelação, enfim, os dons espirituais como um todo. Tá bom? Glória a Deus. Vamos seguir aqui nas perguntas então, rapidinho. Profeta, conhece um profeta Vanderlei Medina? Medina? Não, eu conheço um profeta africano chamado Média, profeta Média, muito top esse homem de Deus, muito usado nos dons de revelação. Mas eu acho que eu nunca ouvi falar, meu irmão. Eu acho que eu não ouvi falar, tá bom? O irmão falou que não existe esses dons mais. Então, meu irmão, vem aqui na igreja, que eu pastoreio, faz uma visita aqui na minha igreja. Faz uma visita aqui. Então você vai ver os dons sendo atuados. Se não é dom que me usa, se não é os dons do Espírito Santo, é o quê? Os dons existem sim, meu irmão. O que é pregado lá fora está errado. Os dons continuam existindo sim. É uma promessa de Jesus e do Espírito de Deus para nós. Os dons são atuantes sim. Tá bom? Por onde devo começar a estudar a Bíblia? Eu recomendo todos que nunca leram a Bíblia começar pelo livro de Marcos. Por quê? Porque o livro de Marcos vai contar a história de Jesus, o que ele fez, as palavras de Jesus de maneira mais sucinta. Você vai compreender o livro de Marcos, depois você pode avançar para Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, vai seguindo até Apocalipse e volta para Gênesis. Tá bom? Essa é a maneira que eu sempre oriento o pessoal a ler aqui. Vida sentimental foi destruída e ele não quer saber de mim. Gente, casamento é complicado falar aqui, tá? Eu e minha esposa, a gente aconselha muitos casais também. A gente tem um ministério muito forte de aconselhamento de casais, tá? Mentoria de casais. Porém, não dá pra mim, cada caso é um caso. Não tem como a gente falar aqui padronizar. Mas o que eu te aconselho é, ore por essa pessoa, se existe amor entre vocês ainda, ore, busque a Deus juntos, vão para a igreja juntos. Se ele não quer buscar a Deus, tenha um tempo ali na sua casa, você e ele junto, pega a Bíblia, lê uma passagem com ele, aos poucos o espírito dele vai começar a ser quebrantado e você vai poder atrair essa pessoa para Cristo, tá bom? Mas casamento, gente, não tem como a gente padronizar, cada caso é um caso, tá? Irmão, faz uma live sobre Apocalipse, sim, pode deixar, meu irmão, a gente vai falar sobre Apocalipse, tá bom? É porque ele vai a um lugar onde não há sinais de espírito, exato. A maioria dessas pessoas que falam que não existe mais dons espirituais, é porque na igreja que eles estão, o pastor não acredita. Então eles vivem só pela palavra, só pela letra. E aí vem um monte de gente na igreja, é uma igreja de turismo. Nunca fica ninguém, por quê? Não tem poder. E é o poder que mantém uma igreja unida, é o poder de Deus. Profeta, você pode me dar base bíblica? É claro, eu dou base bíblica. O que aconteceu em Atos 2, capítulo 2? O fogo de Deus desceu sobre 120 pessoas para manifestar o poder. Se não tem poder, é uma igreja fria. E ousem dizer,
Deve ter até demônios lá dentro brincando lá, porque não tem poder. Se não tem poder, não tem fogo, vai ter o quê? Letra? Querido, esquece. É o conteúdo junto com o poder. É a Bíblia junto com o poder. É os dois andando juntos. Eu tenho muito conhecimento da palavra, a gente pode falar aqui de teologia, a gente pode falar de muitas coisas aqui profundas. Tem coisa que a gente vai abordar no futuro. Mas eu quero que vocês entendam alguma coisa. O poder, ele acompanha os que creem. Ele tem que acompanhar os que creem. Amém? A minha igreja fica aqui em São Paulo. São Paulo, capital. Como faz para mim participar da mentoria de casais? Irmão, logo logo a gente vai ter esse conteúdo para vocês, tá bom, gente? É que, como eu falei para vocês, eu não tenho quem me ajude nesse ministério. Eu faço tudo sozinho. Graças a Deus que eu vim da área da TI. Então hoje para mim é muito tranquilo mexer com tecnologia, aplicativos, programas. Então para mim é muito tranquilo porque eu vim dessa área. Mas se eu não conhecesse isso, seria muito difícil para mim estar aqui hoje. Tá? Então eu faço tudo sozinho, edição de vídeo, tudo é eu que faço. Eu não tenho ninguém para fazer isso. E minha esposa trabalha fora. Mas logo logo, se Deus assim aprovar, né? Se for da vontade do Senhor, a gente quer trabalhar só para ensinar e treinar vocês, cuidar de vocês, cuidar de casamento, a gente tem mentorias. Vamos supor, a gente tem vários horários no dia, né? Das 9 às 10 a gente aconselha um casal, das 10 às 11 a gente pega outro casal, entra em live, se é muito distante o percurso. A gente quer ajudar muito vocês, tá bom, gente? Tudo bem, vai ser benção, vai ter muita coisa boa para frente. Pode ficar em paz. Amém? Quero uma direção de Deus para servi-lo. Querido, a direção é seguir Jesus, os passos de Jesus, amém? Não tem outra direção. É ser como Jesus. Você fala bem, por isso engana quem assiste sua live. Oh, meu Deus do céu. Joy Silva, eu só vou falar uma vez com você. Se o que eu estou ensinando aqui não bate com o que você está falando, por que você está aqui na live? O que você está fazendo aqui? É simples. Se o que eu estou falando você não crê, saia da live. Vai procurar o que fazer da vida, meu irmão. Tem muita coisa para você fazer. Não fica perdendo tempo com coisa que não é real. Se eu estou falando mentira aqui, é só sair da live. Ué. Agora, eu manifesto o poder, o ministério é voltado para o poder, cura, sinais e prodígios. Essas pessoas que falam isso aqui são pessoas que nunca manifestaram nada, possivelmente nem são batizadas do Espírito Santo. E aí essas pessoas, elas ficam querendo colocar sobre as pessoas aquilo que elas não vivem. Porque se elas não têm como elas dar aquilo que elas não têm. Nunca você pode dar aquilo que você nunca participou, nunca teve. E aí ficam aqui, enchendo o saco, perturbando e deixando pessoas... São fariseus, né? Não deixam as pessoas entrar no céu e não manifestam a salvação, porque não querem que pessoas manifestem o poder de Deus. Então, eles não entram e não querem que as pessoas entram. Jesus disse isso. É só sair da live, meu irmão. Se você não sair e continuar aqui enchendo o saco, eu vou ter que tirar você. Tá bom? Eu sou mais um enganador. Vem aqui na igreja, eu tô te convidando, pega o link aí, da onde que eu pastoreio, vem aqui e veja se eu sou enganador. Venha ver minha vida. Venha acompanhar. Venha aqui ver. Eu vou falar igual o Felipe falou, venha e veja. Venha e veja. Se o que eu tô falando aqui não pode ser coisa boa vindo de Nazaré, venha e veja. Mas não enche o saco aqui na live não, pelo amor de Deus. Ele está desde o início distorcendo a palavra, eu sei, gente, eu sei. Mas é como eu falei, na verdade esse povo acredita, só que eles são orgulhosos, não abrem mão do orgulho, não querem abrir mão do orgulho. O Espírito Santo habita em todas as pessoas. Ó, eu vou só refutar ele aqui, gente, rapidinho. Deixa eu só refutar ele aqui, só para vocês verem como que essas pessoas não leem Bíblia e querem debater, tá? Eu vou refutar você, Joy Silva, aqui porque você está me expondo, então eu vou te expor, né? Mesma medida, como a Bíblia diz. Joy Silva, olha o que ele falou. O Espírito Santo habita em todas as pessoas. Vamos ler a Bíblia? Vamos ver se o Espírito Santo habita em todas as pessoas mesmo? Vamos pela Bíblia, gente? Olha o que a Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 19. Vou ler para vocês aí, ó. Pode pegar sua Bíblia e ler. São esses os que promovem divisões. Olha lá, parece que a gente está até falando dele, né? Os que promovem divisões. Seguem os seus próprios instintos. E não têm o Espírito Santo. Está aí na sua Bíblia, lê aí. Judas, capítulo 1, versículo 19. Causam divisões. Seguem os seus próprios instintos. E não têm o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo mesmo? Está refutado, meu irmão. Nem vou perder mais tempo com você, meu irmão. Segue o que você crê. Busca outra live. Tudo bem? Amo sua vida, mas infelizmente você não tem noção do que você está falando. Tudo bem? Enfim, está refutado. É só ler a Bíblia aí, gente. Tudo bem? Vamos seguir? Posso seguir aqui com as perguntas? Vamos seguir para as perguntas.
Se ele começar, eu vou ter que tirar ele da live. Deixa ele aí, vou dar mais uma chance para ele. Não gosta, mas estão aí, exato. Pastor, você é uma bênção, amém, meu irmão. Glória a Deus. Não se incomode, povo. Enfim, gente, eu só refutei aqui, só para vocês terem noção de algumas coisas, tá bom? Tem coisa que a pessoa fala que não lê a Bíblia. Eu sou prova viva que existe milagres, eu fui curada de nódulos. Amém, minha irmã, sim. Isso aí curas, sinais e prodígios acontecem o tempo inteiro aqui no ministério. Isso aqui não tem para onde a gente correr. Amém? A gente manifesta os sinais. Profeta, como ora por crianças? Irmão, não tem segredo. Adri, é a mesma coisa. Coloca a mão na cabeça, ore. Se for perturbação de demônios, coloca a mão, manda embora os demônios. Ora sobre isso, sobre essa criança, tá bom? É a mesma coisa que você vai orar por um adulto. É a mesma coisa. Põe a mão na cabeça, ora, manda embora. Se for perturbação na mente, às vezes a criança está inquieta, com espíritos malignos atormentando ela. Ore e põe a mão na cabeça mesmo. Amém? Deixa eu tirar esse rapaz aqui, que ele não quer nada com Deus, não. Ele está aqui só para perturbar. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Antes de bloquear, eu quero liberar uma palavra sobre você. Que você possa ter intimidade com Deus para que os seus olhos, as escamas dos seus olhos caiam. Em nome de Jesus. Enfim, está bloqueado. Orei para iniciar um jejum, mas no outro dia não fiz. O que eu faço? Estou me sentindo culpada. Não, minha irmã, fique em paz. Quando vocês forem iniciar jejuns, presta atenção aqui, gente. Quando vocês forem iniciar jejuns, é importante que vocês orem a Deus, né, para iniciar esse jejum. Sim, né, falar, Senhor, olha, eu vou ficar esse período contigo, eu quero matar minha carne, eu quero ter mais revelações, eu quero caminhar mais um nível mais profundo com Deus. Mas se você começou a falar isso e não conseguiu, peça perdão a Deus, amém? Mas não faça mais isso, tudo bem? É só pedir perdão a Deus. Nós somos falhos, nós erramos mesmo, mas tente não errar 2 vezes no mesmo erro, tá bom? Porque Deus não pediu para você fazer um jejum. Jejuns são nós que iniciamos para nos consagrarmos a Deus, amém? Jejuns são para fortalecer o nosso espírito e matar a nossa carne. A gente fica muito mais sensível ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Jejuns são também para derramar poder. Poder é derramado sobre nós através dos jejuns, tá bom, queridos? Só para vocês entenderem um ponto disso. Pastor, por que beijar estando ajuntado é pecado? Ótima pergunta. É Ria Keplai o nome dele. Eu vou responder essa pergunta com muita sabedoria para vocês. Preste atenção, é uma pergunta muito boa. Eu quero dedicar aqui 2-3 minutos para isso. O beijo, cientificamente falando, é a primeira penetração do homem na mulher. É a primeira parte do homem dentro da mulher. E é por isso que você que não está casado, você que não é casado, você que não está casado diante de Deus, diante dos homens, você não pode ter parte sua dentro do corpo de outra mulher porque ela é sua irmã. Quando Deus olha para vocês dois, vocês são irmãos em Cristo. É um pecado muito mais profundo do que somente a fornicação. É também o incesto espiritual, aonde um irmão e uma irmã estão tendo relação sexual e se beijando. Quando Deus olha 2 pessoas se beijando que não tem uma aliança com Deus, Ele olha isso e tem nojo. Por quê? São dois irmãos se beijando. Parte do membro dele dentro do corpo dela. E lembre-se, o corpo dela pertence a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Então o beijo é pecado sim, tá, gente? O beijo foi reservado para o casamento. O casamento. Você não vai ver beijo na Bíblia fora do casamento. Quando você lê Eclesiastes, você vê Salomão beijando a sua esposa. A sua esposa. Nunca uma pessoa que não é a sua esposa. O beijo é pecado sim, e você está pecando contra Deus com o seu corpo. Então é pecado não só culturalmente, tá, gente? Se você pegar a cultura antiga, o homem nunca beijou a mulher antes do casamento. Isso é a promiscuidade entrando dentro das igrejas, dentro da comunidade de fé, da noiva de Cristo. Eu não aconselho, aqui na igreja eu só faço casamentos quando as pessoas estão santas diante de Deus. Tem pessoas que vieram aqui, que eu fiz o casamento, discípulos meus, que já tinham uma vida de beijo, uma vida ali de relação sexual ativa. Eu falei, eu só vou fazer o casamento se vocês se consagrarem a Deus. Eu não faço casamento de pessoas que estão debaixo de pecado. Ah, profeta, mas eu vou casar para sair do pecado. Não, você entendeu tudo errado. Você sai do pecado para casar, tá errado. Quando você casa no pecado, você está colhendo maldição para sua vida. Maldição pesada, tá? Imoralidade sexual pesada. O beijo, o sexo, o passar a mão, tocar no seio, na genitária, na bunda, no pênis. Eu falo mesmo aqui, querido, tá? Eu não tenho papo na língua, eu vou falar a verdade. Isso é reservado para o casamento, dentro de um casamento. Se você não é casado, você não tem o direito de tocar no corpo dela.
você não tem o direito de beijar ela, e nem ele. Amém? É pecado diante de Deus? Sim. O beijo foi reservado para o casamento. O casamento. Amém? Eu acho que ficou respondida a pergunta aqui. Profeta, eu posso receber uma oração, por gentileza? Nós vamos orar aqui, Bruna Limac. Nós vamos orar juntos, tá bom? Sempre eu estou orando por vocês aqui. Já aconteceu isso comigo, iniciar e não conseguir. Eu pedi oração, só pedir perdão a Deus e não errar novamente, tá bom? Faz uma direção. Fala sobre o batismo de criança. O batismo de criança não existe. Não existe como você batizar uma criança nas águas. Uma criança, ela não tem noção do seu pecado. Ela não tem noção do pecado. O pecado, eu tenho que saber que eu estou em pecado diante de Deus. Para que serve o batismo? Uma vida de novidade com Deus, sabendo que eu estava escravo do pecado. Eu era escravo do pecado. Hoje eu aceitei Jesus como Salvador e me arrependo dos meus pecados. Uma criança não tem noção que ela leva uma vida de pecado. Ainda que ela peque, porque o pecado de Adão, né, o pecado hereditário de Adão está dentro dela. Ela desobedece, ela erra, mas ela não sabe que ela está fazendo aquilo. Então não tem sentido você pegar uma criança e descer ela às águas, como por exemplo a Igreja Católica faz. É um ato que não tem validade nenhuma para Deus. Tá bom? Eu já batizei adolescentes de 13 e 14 anos porque eu conhecia a vida. Manifestava uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo. Nesse caso, sim. Mas tem que conhecer a vida daquela adolescente. Agora, a criança, gente, criança não tem sentido. Agora, uma criança pode ser batizada do Espírito Santo? Ela pode. Ela pode, porque Deus está chamando ela para uma chamada específica. E ela tem que ter conhecimento do batismo com o Espírito Santo, porque tem muito emocionalismo barato aí fora, tá? Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Toma cuidado com o que vocês escutam, o que vocês ouvem. O batismo nas águas para criança não tem sentido biblicamente. Jesus se batizou adulto com 30 anos, sabendo ali que existe uma idade madura. Alguns discípulos de Jesus se batizaram antes dos 30, mas eles estavam alinhados a uma vida de santidade com Deus. Tá bom? Então não tem como você batizar uma criança. Eu não batizo criança. Tá bom? Porque a Bíblia nunca deu margem para isso. Amém? Então muita gente está condenada, porque muitos se beijam sem ter casado, estando vivendo uma apostasia. Paulo Apolinário. O seu comentário seria bacana se você não tivesse o conhecimento de um texto da Bíblia. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Enquanto elas não sabem que aquilo ali é um pecado, Deus não está levando em consideração isso. Ou seja, não tem como Deus vir com juízo sobre uma pessoa que ela não sabe. Se ela nasceu numa cultura de beijo, ela nasceu numa igreja ali que todo mundo está se beijando, ela não tem noção disso. Mas a verdade, quando vem à tona, ela será culpada. Amém? Aprenda isso. Gente, eu passei 4 meses da minha vida conversando com a minha esposa. 4 meses quando a gente conversou. Eu nem ia na casa dela, eu não a via. Foi 4 meses conversando por telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso naquela época. Eu casei com a minha esposa virgem. Perdemos a nossa virgindade na lua de mel. Eu e minha esposa, juntos. Nos selamos na lua de mel. Eu tenho propriedade para falar o que eu estou ensinando para vocês aqui. Eu casei virgem com 23 anos. A minha vida foi voltada para Deus, dedicada a Deus. Então, uma pessoa hoje que está se beijando, que ela não tem noção daquilo, se ela não sabe que é errado aquilo, não tem como ela ser julgada por aquilo. Mas a partir do momento que ela tem a revelação do Espírito, e o Espírito Santo pode falar no coração dela, sim ou não? O Espírito Santo pode falar com ela. E ela vai ter que discernir a voz do Espírito para saber que aquilo é pecado ou não. Gente, é só um tolo não compreende isso. Toda vez que você beija uma mulher, você vai ter ereção. Você vai molhar, porque o seu corpo está se preparando para uma relação sexual. Hoje as pessoas estão mais reveladas daquilo que é a verdade. Então, não é questão de inferno ou céu, querido. A questão é que essa pessoa tem que ter o conhecimento necessário para aquilo. Amém? Me fala sobre o casamento. Vamos seguir aqui. Meu filho casou virgem. Glória a Deus. Isso é bênção. Amém? Isso é maravilhoso. Eu sou católica. O seu vaquejada na igreja católica. Mas eu creio na palavra de Deus. Glória a Deus, minha irmã. Então, se você crê na palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você ser católica. Tá bom? Porque o catolicismo hoje, infelizmente, ele é uma seita. Por que uma seita, profeta? Porque o que o padre fala e a cultura e a doutrina lá dentro bate e choca com a Bíblia. Você vai ter que escolher ou a palavra de Deus ou a igreja católica. Ou você vive o evangelho de Cristo e seja um seguidor de Cristo, ou você vai seguir o catolicismo. Não tem como você seguir os dois juntos. Não há como. Isso é impossível. Não tem como. Apesar de que os católicos hoje estão sendo convencidos da palavra e muitos estão saindo do catolicismo para a verdade. Deus está abrindo os olhos dessas pessoas, mas infelizmente é uma seita. Profeta, eu posso te fazer uma pergunta a respeito de profecia? Pode, minha irmã.
Esse é um dos temas que eu mais amo falar, tá bom? Me fala sobre casamento, onde eu sou traída e humilhada. Houve traição, tenho 3 filhos. Se você continua sendo traída, separe desse cara. Separe dele. Saia fora. Ah, mas eu não tenho como manter. Deus vai te dar condições. Estude até a separação. Estude, entre numa área, se profissionalize, tenha a sua renda. Porque assim, gente, deixa eu ensinar uma coisa. Uma coisa é a pessoa trair uma vez, se arrepender e não trair mais. Outra coisa é acontecer a segunda vez. Aí já virou safadeza. Separe, você pode casar novamente no futuro. Eu não recomendo que você comece a se relacionar com outra pessoa de imediato. Tenha um relacionamento com Deus, tenha uma bagagem com Deus, e Deus vai preparar uma pessoa e você pode ali escolher essa pessoa para estar casando, uma pessoa temente a Deus. Mas uma pessoa que leva uma vida traindo você, não é digno de você. Tá bom? Você não é obrigado a passar por isso, a menos que você queira aceitar essa situação. Homem, querido, quando trai uma vez e tem arrependimento, ele se volta para de fato para o arrependimento e nunca mais acontece. Agora, tem um risco muito grande de acontecer a segunda e a terceira. E se acontecer a segunda, a terceira, eu não ficaria com uma pessoa dessa, porque você vai passar a vida sendo traída. Profeta, posso te fazer uma pergunta a respeito de profecia? Pode, eu falei aqui, pode perguntar. O que significa sonhar com o fim do mundo? O Senhor está te mostrando o fim dos tempos. Está acabando mesmo. Ontem eu estava em oração, eu tive algumas visões do que vai acontecer no fim do mundo, sim. Deus mostrou algumas coisas. De fato, a gente está caminhando para os últimos dias. É o Senhor te falando, filha ou filho, estou te mostrando isso para você acordar, né, e começar a trabalhar para mim, fazer aquilo que é verdade. Trabalhar para o Senhor. Se Ele está te mostrando o fim do mundo, é porque você precisa fazer algo antes do fim do mundo. Trabalhe para o Senhor. Faça aquilo que Deus chamou para fazer. Cumpra o seu chamado nessa terra. Amém? Pastor, minha filha se batizou nas águas depois de se entregar a Jesus. 3 meses, estava recente. Eu acho muito recente para batizar uma pessoa. Eu também acho muito recente. Porque você não pode se batizar por emocionalismo. Você tem que se batizar por entendimento do seu pecado. Você tem que entender que você era uma pessoa pecadora e vivia uma vida aprisionada por demônios no pecado. Então assim, eu piso em ovos em relação a isso para não batizar pessoas prematuramente. Tá bom? Tem que ter uma caminhada com Deus, tem que ter uma vivência com Deus para ela descer as águas. Por quê? João Batista falou assim, ó, mostrem frutos de arrependimento. O que é fruto? Atitude. Então essa pessoa precisa ter atitude de arrependimento constante, mostrar arrependimento, uma vida com Deus, para que ela possa descer as águas. Uma pessoa que não dá fruto de arrependimento, ela não pode descer as águas. Tá bom? Mas aqui é o meu posicionamento teológico a respeito disso. Tem muito pastor que pega ali, acabou de aceitar Jesus e já batiza. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Pastor, é pecado fazer aposta na loteria? Eu sempre bati na tecla e vou bater na tecla que sim. Por quê, meu querido? A loteria, depois eu vou pegar algumas bases bíblicas para a gente falar sobre isso. A Bíblia sempre falou de dinheiro fácil. A Bíblia diz trabalhe. Use o seu esforço, a sua saúde para trabalhar. Deus pode fazer você ganhar na loteria trabalhando para si mesmo, montando um negócio e sendo bem visto. Você vai crescer, vai amadurecer. Muitas pessoas que investem na loteria, se elas pegassem esse dinheiro que colocou na loteria a vida inteira e tivessem investido, elas já seriam ricas. Você sabia disso, gente? Vocês sabiam disso? Se você pegar hoje e guardar 100 reais, 200, 300 reais por mês, se você conseguir guardar 100 reais, guardando os juros compostos disso, te faz uma pessoa rica daqui 20 anos. Só que as pessoas, elas não querem ter esse dinheiro, e o dinheiro, na verdade, é uma maldição para essas pessoas. Por quê? Porque elas não têm cabeça para administrar e se tornam negativamente milionárias. Negativamente. Então, a Bíblia nunca foi a favor de dinheiro fácil. O apóstolo Paulo falou, aquele que não trabalha, que também não coma. Então a Bíblia sempre vai partir do princípio de trabalhar e nunca jogar em jogos de aposta. Até porque esses jogos de aposta viciam pessoas. Então eu não concordo que algo que pode viciar pode ser algo bom da parte de Deus. Então eu não aconselho, eu considero pecado, não aconselho que pessoas sigam uma linha de aposta. Gente, chegou gente aqui na minha live, falando que não conseguia parar de jogar o jogo do Tigrinho, já estava falida. Tem pessoas que falou aqui pra mim na live, como um jogo de aposta de azar, um jogo de loteria, pode fazer uma pessoa se aproximar de Deus, ou ter mais cabeça financeira. Eu não concordo com isso, tá bom? É igual eu falar pra uma mãe assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês.
É igual uma pessoa que fala pra mim, profeta, bebida alcoólica é pecado? Eu falo, sim, é pecado. Tem muita base bíblica pra mostrar que é pecado. Agora, a pessoa fala assim, chega pra uma mãe, você chega pra uma mãe que acabou de perder o seu filho atropelado na rua por um bêbado. Aí você fala pra ela assim, não, pode beber um pouquinho. Aí você fala assim, não foi você que perdeu o seu filho, né? Não foi você que perdeu o seu filho por um bêbado. Como que uma coisa pode ser boa e trazer maldição? Isso não existe. Amém? Todas as vezes que pessoas beberam na Bíblia, teve graves maldições. Olha para Noé. Bebeu, se embebedou e amaldiçoou o seu filho. Olha para as filhas de Ló. Saíram ali da terra ali da Sodoma e Gomorra, embebedaram seu pai e tiveram relação sexual com seu próprio pai, engravidaram do próprio pai. A Bíblia nunca vai dar margem para bebida alcoólica. Mas e Jesus que multiplicou água em vinho? Gente, por favor, estudem a história. O vinho já tinha acabado naquela época. Era a época de Páscoa. Jesus nunca poderia ter feito um vinho alcoólico, porque as pessoas já tinham bebido tudo. O vinho que Jesus fez foi um vinho extraído do suco de uva. Extraído do suco de uva. A ponto do servo falar assim para Jesus. Falou para o noivo, por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Porque o vinho mais saboroso era aquele vinho que era extraído do suco de uva. Jesus nunca fez vinho alcoólico. Ele fez um vinho extraído do suco de uva. O vinho já tinha acabado no casamento. 600 litros de vinho. Jesus teria embebedado todo mundo e isso seria pecado. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, gente. Tá bom? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O vinho de antigamente nem se compara com o de hoje. Sim, nós temos 3 tipos de vinho na Bíblia, para quem não sabe. Nós temos 3 tipos e 3 palavras de vinho na Bíblia. Eu não me recordo agora o termo grego, de cabeça. Depois vocês podem pesquisar isso aqui. Nós tínhamos o vinho que era o vinho de menor valor. Presta atenção aqui. O vinho de menor valor, que era o vinho alcoólico. É o vinho que ele fermentava e tinha um teor alcoólico. Por quê? Porque tinha pessoas que não tinham dinheiro para comprar um vinho caro, extraído do suco de uva, e eles compravam esse vinho. E esse vinho, ele poderia embebedar. Nós temos um segundo tipo de vinho na Bíblia, que é o vinho extraído do suco de uva. Esse, só os reis tomavam, só a pessoa que tinha dinheiro. A pessoa extraía ali agora, amassava as uvas, extraía para o rei e só o rei tomava. Era um suco, querido, extraído do suco de uva, caríssimo. Israel não tinha condições para isso, é por isso que a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho. Mas não é porque a Bíblia condena, olha, presta atenção, só condena a embriaguez. Nossa, travou aqui. A embriaguez, amém? A embriaguez. Às vezes eu vou falando muito rápido, vai embolando aqui, porque eu quero liberar conteúdo, aí embola as palavras. Mas vamos lá, a embriaguez. Profeta, mas a Bíblia diz lá em Efésios, Deus condena a embriaguez. Não, querido. Se você olhar para a Bíblia, sempre a bebida alcoólica trouxe maldição para a vida das pessoas. Sempre. A bebida alcoólica. Por que você acha que no terreiro, o que eles pedem no terreiro? No candomblé, na umbanda e na quimbanda? Bebida alcoólica, não é? Por quê? A bebida alcoólica, ela suja o homem, danifica o Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito de Deus não pode ficar num templo onde ele se embriaga ou toma cerveja, porque há álcool. Mexe com a nossa cabeça, com nossos sentidos. Uma latinha de cerveja, você já não passa no teste do bafômetro. Amém? Exato, 2 lives ao mesmo tempo aqui no TikTok e no Kawaii, quem está perguntando. E nós tínhamos um terceiro tipo de vinho, para quem não sabe, que é o vinho que era dado para as crianças. Eles pegavam esse vinho, diluíam com água e davam para as crianças. Então, gente, toma cuidado com o que vocês falam de vinho, tá? Às vezes vocês vão falar de vinho, de bebida alcoólica, sem ter propriedade da palavra. Vão estudar para falar antes de abrir a boca. Amém? Então, o vinho que Jesus fez era um vinho não alcoólico, era um vinho extraído do suco de uva, até porque era época de Páscoa. E Jesus não poderia ter... o pecado simbolizava, naquela época, o pão fermentado e um vinho levedado ali, né, fermentado, simbolizava pecado. Jesus não poderia ter pecado com isso. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas depois a gente fala um pouco sobre mais, pega mais a fundo os versículos, os textos, a gente pode falar mais a fundo sobre esse ponto. Vai falar que o vinho, Deus não tinha álcool. Não, não tinha álcool. Eu acabei de falar aqui que não tinha. Já falei para vocês que não tinham. Estude a arqueologia, estude a cultura judaica. Vocês vão ver que Jesus não multiplicou vinho em vinho alcoólico. Foi um vinho extraído do suco de uva. Tem vários sinais no texto para isso. O sabor, o mestre Sala pega e fala, você deixou o melhor vinho para o final. Por quê? Os vinhos de sabores saborosos eram vinhos extraídos do suco de uva. É só estudar, gente. Vão estudar, vocês vão chegar a essa conclusão. Não preciso te enganar não, querido. Estou aqui para enganar, Denilson. Estou aqui para te enganar, estou te falando a verdade. Vai procurar na arqueologia, estude.
Você vai chegar a essa conclusão, é só estudar. É só estudar. Profeta, outro dia senti cheiro de bebida, cigarro, mendigo. E mendigo, fiquei apavorada. Você sentiu isso num mendigo? Ou você sentiu isso como se tivesse sentido o cheiro de algum mendigo? Não entendi. Me explica aqui. Me explica, por favor. Jesus obedece Maria. Não, Jesus não obedece Maria. Jesus não obedece Maria. Maria joga um verde para cima de Jesus. Ela diz assim, ó, façam tudo o que ele fizer. Ele poderia não ter abraçado o pedido da mãe, como poderia abraçar o pedido da mãe. Jesus tinha tanto amor pela sua mãe, né, pela sua mãe, a sua genitora, que ele fez aquilo ali, mas não era o momento. Tanto que ele fala assim para a mãe dele, ele fala assim, mãe, ainda não é a hora, não é chegada a minha hora, não é o momento. Mas por amor à sua mãe, ele inicia ali os seus sinais, tá bom, gente? Bom dia, pastor, concordo plenamente com o gênero, número e grau, amém. Gente, é só estudar, pesquisa o que eu tô falando, é só estudar. Tem um monte de pastor falando aí que pode beber vinho. Beba vinho então, beba vinho. Sabe o que é mais engraçado? São um bando de hipócritas, né? Se o seu filho fosse fazer uma cirurgia no coração hoje, e você soubesse que o médico tomou uma taça de vinho, você não deixaria o médico te operar, não é? Aí você toma uma taça de vinho achando que não é pecado. Hipócritas, gente, é um monte de hipócritas. São pessoas que não compreendem a palavra e vivem de acordo com máscaras. Eu estava orando por direcionamento na faculdade, uma irmã orou por mim e viu um jaleco branco. Só toma cuidado com isso, tá, gente? Só toma cuidado com alguns tipos de revelação. Porque a profecia, ela só é profecia verdadeira quando ela encontra com aquilo que você já tem dentro do seu coração. Ou seja, a profecia, ela confirma aquilo que está dentro do coração de alguém. Tá bom? Toma cuidado com a profecia que vem com novidade. Tá bom, gente? Toma cuidado. A gente vai falar sobre isso no curso no YouTube que eu vou liberar para vocês sobre profecias. Pastor, habitualmente sinto cheiro de cigarro em lugares inusitados. Me fala o que pode ser. São demônios. Você está sentindo cheiro ali de entidades malignas no local. É simples assim, tá bom? Morar junto sem se casar é pecado? Opa! Muito mais que pecado, tá? Muito mais que pecado. É algo gravíssimo diante de Deus. Se existe amor entre vocês e temor de Deus entre os dois, por que não se casar? Se casem logo. Amém? Agora, se não tem amor, toma cuidado. Toma cuidado. Se não tem amor, não tem paixão pelo outro, estão ali só por causa de um filho, eu não aconselho casar só por isso. Você tem que ter, de fato, uma base sólida para o casamento. Eu trabalho em hospital e uma doutora estava bêbada. Olha lá, doutora bêbada. É engraçado, né? E não é pecado não, não é pecado não. Entra numa casa de recuperação lá e vai ver um monte de jovem, como eu já vi, um monte de pai de família escravo da bebida. Vai falar para mim que isso não é... Ô, gente, por favor, por favor. Jesus nunca daria margem para a pessoa se viciar em alguma coisa. Jesus não seria irresponsável por nada. Jesus foi responsável pelas suas ações. Sonhei com um amante mandando trazer as malas do meu esposo. Eu falei que eu ia trazer. Sonhei com um amante mandando trazer as malas do meu esposo. Eu falei que ia trazer. Possa ser que o Senhor está te mostrando algo no mundo espiritual que está para acontecer, uma armadilha do diabo, para fazer com que o seu marido adultere. Mas eu também vou dar uma dica para você. Pega o celular do seu marido. Vasculhe a vida dele. Porque Deus pode estar mostrando uma coisa que também está acontecendo. Tá bom? Gente, não faça vista grossa não, tá? Não faça vista grossa de coisas que Deus mostrar para vocês. Vai a fundo, pesquise. Tá bom? Em nome de Jesus. E a energia carnal de um casado ter ficado com outra pessoa. Como se livrar disso? 1 Coríntios diz que quando você se deita com uma pessoa, você faz um pacto de sangue com ela. Então você precisa quebrar isso. Ore a Deus, peça perdão e passe o sangue de Cristo sobre isso que você fez. Diga mais ou menos assim, Senhor, eu quebro esse pacto que eu fiz hoje com aquela pessoa, a relação sexual que eu fiz, os beijos, eu quebro agora em nome de Jesus todo o pacto que eu fiz com essa pessoa, pelo sangue do Cordeiro. É uma oração simples, mas é uma oração que às vezes o diabo muitas vezes não vai deixar você fazer, vai tentar travar você no mundo espiritual. Profeta, eu fui traída, mas não sou casada, só moramos juntos, 4 anos. Nesse caso, biblicamente falando, você não foi traída. Por que você não foi traída? Porque para que você fosse traída, você precisaria ser casada. Agora, o traído é no contexto mundano, né? Aqui é a nossa cultura. Mas a traição, ela só existe dentro do contexto do casamento. Tá bom? A traição que você está falando é uma traição humana. O que a gente pode falar é traição humana. Meu marido me traiu, tudo bem, mas você é casada? Então assim, ele é livre para fazer o que ele quer. Infelizmente. Tá bom? Toma cuidado. Se ele te traiu sem estar casada, imagina o que ele vai fazer casado. Que aí as lutas vêm dentro do casamento. Imagina. Toma cuidado. Toma cuidado.
Toma cuidado. Gente, vocês não são obrigados a ficar com uma pessoa só porque vocês têm filhos com ela. Agora, se você é casado no papel e diante de Deus, diante dos homens, aí é outra história. Aí você teria que fazer uma mentoria com a gente, para a gente diagnosticar e dar a direção correta da palavra de Deus. Pegar as bases bíblicas ali, Efésios capítulo 5, lá em Coríntios, pegar o que a Bíblia diz sobre isso, quais são os pontos que a Bíblia te autoriza ao divórcio, tá? Mas detalhe, Deus nunca vai partir para o divórcio. Nunca foi o propósito de Deus que as pessoas se divorciassem, tá? Só deixando claro para vocês aqui. Nunca foi. Sempre Deus vai querer a restituição desse casamento. Mas tem pessoas que infelizmente, não conseguem continuar convivendo juntas. Nesse caso, vocês de fato têm autorização para separação. Mas tem que ter a traição no meio. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Não é só a traição, tá? A agressão física, o risco à vida, a falta de entendimento. Depois eu vou fazer uma live com vocês só sobre esses pontos, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre esses pontos. Sobre adultério, sobre fornicação. A gente pode fazer uma live só sobre isso, tá bom, gente? Sentir cheiro de mendigo com bebida de cigarro, são demônios. É espírito de entidades malignas ali onde você está. Repreenda, amém? É só o Senhor te mostrando. Depois eu vou falar para vocês sobre as portas espirituais que nós temos, né? Os pontos de contato que nós temos com o mundo espiritual. E o olfato é um deles. O paladar é um deles. A visão, a audição. Nós temos portais espirituais que nós temos acesso ao mundo espiritual. Tá bom? E às vezes você vai ter um sintoma do mundo espiritual pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição. Amém? Comigo é muito mais claro pela visão, tá? Mas tem pessoas que é mais pelo olfato, mais pela audição. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente aprender no módulo de ouvir a voz de Deus. Vocês vão aprender sobre isso. Amém? Tatuagem é pecado? Opa, tatuagem é mais que pecado. Tem um monte de pastor aí que fala que não é pecado. Gente, eu já expulsei demônios de pessoas que o diabo tinha entrado nela através das tatuagens. Já falei aqui pra vocês. Não é porque a Bíblia diz lá em Levítico, não faça tatuagem pelos mortos. Não quer dizer que é só pelos mortos. Ali você pega um princípio para aplicar para tudo, qualquer tipo de tatuagem. E quer dizer que é só pelos mortos? Porque a Bíblia diz que é só pelos mortos, eu posso fazer outro tipo de tatuagem? Lá em Coríntios, capítulo 6, você vai ver que tudo que você marcar no seu corpo, se você destrói o seu corpo, Deus o destruirá naquele grande dia. A tatuagem nasce num contexto espiritual, ela nasce num contexto de revelia de cultura, ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, ela nasce como uma contracultura. Sempre foi vista como algo do inferno. E por que fazer algo que veio do mundo? Não tem por que fazer coisas que vêm do mundo. Amém, querido? Não dê brecha para o diabo, não faça essas coisas. Fala uma profecia para mim, meu irmão, não é assim que funciona, tá bom? Nós precisamos ser revelados pelo Espírito Santo. Às vezes acordo com uma voz me chamando, é o Espírito de Deus te chamando, te acordando para você orar. Se é uma voz que você sente arrepio, medo, não é Deus. São demônios te acordando, te perturbando à noite. Se é uma voz que você sente a presença de Deus, a presença do Senhor, você sente vontade de orar, pode saber que é o Espírito Santo te convidando para você orar de madrugada. Profeta, eu já tinha uma história com o curso de medicina, já tinha tentado anteriormente. Profeta, eu já tinha uma história, não entendi o que você quis dizer. Subir no monte para orar é uma atitude que agrada a Deus? Sim, com certeza, Jesus fez isso. Nós copiamos o que ele fez. Podemos sim orar nos montes. Você não pode só querer orar no monte, transformar isso numa religiosidade. Mas hoje mesmo eu fui para o monte orar, falei para vocês aqui, hoje de manhãzinha, eu deixei meus filhos na escola e eu fui orar no monte, fui buscar a presença de Deus. Amém? Mas eu não fico só no monte. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Eu vou responder algumas perguntas aqui também do Kawai. Eu já respondi algumas aqui para vocês também, aqui do TikTok. Eu vou responder a última pergunta aqui do Kawai, e a gente, do TikTok, e vou aqui pro Kawai, tá? Rapidinho. O irmão falou assim, ó. Eu sonho muito com ataque de cobras. Se essas cobras, vamos lá. Detalhe. Se as cobras estão ao seu redor, estão ali, isso quer dizer que existem demônios que estão ali ali naquele ambiente, na sua casa, onde quer que você esteja. Estão alojados nesse ambiente. Se as cobras te mordem, significa que o diabo já está tendo acesso a você, já está entrando em você. Se as cobras estão te apertando, seus braços, suas mãos, significa que o diabo está te oprimindo, áreas da sua vida. Áreas da sua vida estão sendo oprimidas. E aí você julga aí qual que é o tipo de sonho que você está tendo, tá bom?
Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui do Kawai também. Pastor, fala sobre depressão, é espiritual? Sim. A depressão ela é espiritual e também física. Por quê? Porque o diabo mexe com os neurônios, mexe com a cabeça e começa a danificar, como se fosse um antivírus, a cabeça dessa pessoa. Sempre por trás da depressão, crise de ansiedade, transtorno de obsessivo-compulsivo, tudo isso por trás tem demônios trabalhando. Por isso que sempre... vou dar um exemplo. Domingo agora eu fui chamado para libertar uma pessoa que estava com depressão. Eu saí do culto. O culto acabou quase 11 horas da noite, 11h30. O culto, gente, foi poderoso. Que culto. De lá, a mãe de uma menina me chamou para orar pela filha que ela estava em depressão. Oramos, mandamos embora todo aquele monte de demônio, porque sempre por trás da depressão vai ter demônio por trás. Sempre. Sempre. O que acontecia com Saul? Lembra de Saul, o rei? Como que Saul entrou naquela situação? Quem lembra? Vamos lá, pessoal aqui da live. Como que Saul entrou naquela situação de depressão, demônios atormentando ele, a ponto dele nem conseguir dormir à noite? Como que foi? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão conhecedores da palavra aqui. Como que foi? Escrevam aqui pra mim, gente, por favor. Interajam aqui comigo agora. Ninguém sabe? Sim, o Davi expulsava demônios através da adoração. Exato. Mas como que Saul, por que Saul ficava naquela situação? Exato. Edicária. Espíritos de perturbação, demônios. Demônios perturbavam ele à noite. Por quê? Aprende aí essa chave. Porque o Espírito Santo saiu dele quando ele consultou espíritos imundos, certo? Ele foi até a feiticeira. Deus abomina isso, qualquer tipo de contato com o mundo espiritual, com demônios, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, luciferianismo, tudo que você vê de coisa espiritual demoníaca. Quando você consulta, o Espírito Santo se afasta. Por quê? Não tem como o Espírito Santo dividir a casa com demônios. Ele se afasta. Então, Saul entrou em depressão, aquele é um estado de depressão, por conta que demônios estavam atormentando. Então, sempre por trás de uma batalha espiritual de depressão, essa pessoa está passando, são demônios atormentando a sua mente. Tem que primeiro chegar liberando, expulsando os demônios e dando direção da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Tudo bem? Vamos lá? Ele não tinha Espírito Santo, exatamente. Porque tinha espíritos dentro dele que traziam aquele estado de depressão. Amém? Consultou o Espírito, já falei. Qual o melhor jejum, 12 horas ou 24 horas? Silvia Santos, o melhor jejum é aquele que mais te sacrifica. O melhor jejum é aquele que você faz a Deus, que você mais sacrifica. Tem que sentir dor, querido. O seu estômago precisa gritar. Eu quero comida. É esse momento que o jejum está fazendo efeito. Amém? Tem pessoas que falam assim para mim, profeta, eu estou evitando passar por um monte de situação, né? Quando eu estou em jejum, no meu trabalho, eu nem passo perto do café da manhã. Eu falo, não. Errado. É aí que você tem que passar perto do café da manhã. É mostrar para sua carne que ela não vai comer. Você vai educar a sua carne a viver por meio do Espírito. Amém? Então o melhor jejum é o horário que você consegue ficar. Toma cuidado com jejuns muito prolongados. Hoje eu consigo ficar 1, 2, 3 dias tranquilo, mas eu sou muito ativo. Então eu não posso fazer jejum muito prolongado, por quê? Porque eu posso, às vezes, desmaiar. Eu não estou acostumado a fazer jejum de 2 semanas. Eu não consigo fazer jejum tão extenso. Mais 2 dias, 3 dias, eu consigo fazer tranquilo. E isso, para mim, já é um tempo maravilhoso que eu tenho com Deus. Mas eu não aconselho vocês fazerem jejuns intensos assim. Pode prejudicar a saúde. Começa com 4 horinhas, começa com 6 horinhas, começa com 8 horinhas. E detalhe, pega o dia que você está de folga, não pega um dia que você está trabalhando para você não tentar o Senhor teu Deus, tá bom? Para quem pega trem, ônibus aqui, toma cuidado, gente. Vigia com a falta de sabedoria, amém? O jejum ele tem que ser feito de maneira sábia, mas também com cautela. E aquilo que custa para você em Deus, tá bom? Quem está doente pode fazer jejum? Depende. Depende que tipo de enfermidade que é. Né? Se a pessoa está com uma dor no pé, não vai influenciar o jejum. Agora, se é uma doença de estômago, alguma coisa assim, eu recomendo não fazer jejum assim. Faça o que nós chamamos de jejum parcial. Profeta, o que é o jejum parcial? É o jejum que você tira alguma coisa que você gosta muito, mas não necessariamente você tira a alimentação toda. Por exemplo, você vai tirar o doce, o chocolate, o café, refrigerante, se você toma. Gente, não toma refrigerante, tá? Refrigerante tá matando vocês aos poucos. É cancerígeno. Faça um jejum parcial. Por exemplo, quando minha esposa estava em jejum, estava grávida, ela queria fazer jejum. Eu falei, amor, tira coisas que você gosta. Ela tirava o doce, tirava o chocolate, tirava coisas que
que ela queria muito, ainda mais no estado de gravidez, mas ela comia normal, porque não pode ficar sem se alimentar. A mulher grávida ela tem que comer bastante, né? Glória a Deus. Eu acho que, gente, se a gente fosse falar de jejum aqui, a gente precisaria aqui de umas... Eu poderia gravar um curso completo só sobre jejum. É muita informação sobre jejum. Mas eu dei aqui um pouco para vocês, tá bom? Só para vocês terem o norte. Sim, aparece coisas, pessoas te oferecendo comida, mas isso é bom, porque você vai ter o privilégio de poder falar, não, obrigado, querido, eu agradeço. Não é se ausentar, é se expor nesses momentos para que a sua carne fique mais morta ainda, cada vez mais morta. Amém, gente? Glória a Deus. E quem tem anemia pode ficar 3 dias? Não, meu irmão, não aconselho vocês fazerem isso, não façam isso, tá bom? Se você está com anemia, posso dar uma dica de saúde para vocês, gente? Deixa eu dar uma dica de saúde para vocês. Uma das minhas profissões, talvez se eu não atuasse no reino de Deus, seria nutricionista ou algum médico nutrólogo. Eu gosto muito da área da saúde, estudo muito sobre isso. Pessoas anêmicas, presta atenção, pessoas anêmicas, pode ser alguns fatores. Primeiro fator, na minha opinião, que é o mais importante, vermes. Pessoas que estão cheias de vermes. Quando você come, os vermes comem tudo, não sobra nada para te nutrir. Se você for no médico, um médico que sabe da verdade, né, ele vai falar a mesma coisa para você. Então tome remédio de verme, pelo menos 2 vezes por ano. Eu estou dando uma dica de saúde para vocês aqui. Pelo menos 2 vezes por ano. Vou até dar o nome do remédio. Anita, tá bom? Anita. O nome do remédio é Anita, tá bom? Com 2 T. Anemia pode ser isso. 2. A anemia também pode ser algum tipo de deficiência de hormônio. Algum tipo de deficiência de alguma vitamina específica, tá bom? Então, tô dando essas 2 dicas para você aí. E toma cuidado também com alimentos industrializados, porque isso também danifica a parte de digestão. Então coma alimentos mais saudáveis, enfim. Mas siga essas dicas que eu tô dando aqui. E se você tem anemia, não faça jejum, querido, assim extenso. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado, não faça jejuns extensos demais. Você que tem problemas de anemia. Come alimentos como beterraba, alimentos fortes. Coma pelo menos 3 ovos por dia. O ovo tem todas as vitaminas que nós precisamos. Você sabia disso? Exceto, se não me falha, a vitamina E. Se não me falha a memória. Tem uma vitamina só que ele não tem o resto, gente? Tem vitamina D, complexo B. O ovo é sobrenatural, tá bom? Então coma alimentos fortes, que vai te deixar mais forte. E alimentos também que você possa comprar suplementos. Gente, sabe o que eu tomo todo dia? Olha só, eu tomo vitamina D, eu tomo magnésio de malato, eu tomo o magnésio normal para o cérebro, eu tomo ômega 3, zinco, eu tomo o coenzima Q10, eu tomo muito suplemento. Isso ajuda na minha capacidade psíquica de decorar, de ler e estudar. É muito bom. Amém, gente? Tudo bem? Glória a Deus. Fica aqui algumas dicas para vocês, que eu gosto muito da área da saúde também, estudo bastante. Jejum, tal, no início, beleza, o irmão já falou aqui. Exato, anemia pode ser falta de vitamina também, com certeza. Gente, segue essas dicas aqui. E, gente, vai tomar remédio de verme, pelo amor de Deus, tá? Vai tomar remédio de verme. Isso todo mundo tem que a palavra é esqueci o nome da palavra agora. É você tirar os vermes de você, amém? É você tirar todo esse verme, porque ao longo dos anos, a gente vai comendo alimentos que tem muito verme. Então você precisa tirar esses vermes de você. Toma esse suplemento que eu passei pra vocês aqui, é muito top mesmo. Anita, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Foi bem essa live pra vocês? Eu acho que tá bom, né? Glória a Deus. Isso, minha irmã. A irmã falou aqui a palavra. Que glória a Deus. Obrigado. Desparasitar. É isso aí. Desparasitar o nosso corpo. Amém? Isso também é cuidar do templo do Espírito Santo, tá, queridos? É cuidar também do templo do Espírito de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. A irmã falou, não consigo ingerir comprimidos. Maceta ele, põe num suco e manda pra dentro. Tá bom? Vamos lá, gente. Glória a Deus. Foi benção essa live, deu pra gente aprender bastante coisa. Espero que vocês tenham aqui não só aprendido, mas eu quero que vocês, em nome de Jesus, possam caminhar de maneira poderosa diante de Deus, tá bom? Foi uma live que a gente aprendeu sobre muitas coisas, aprendemos sobre o mundo espiritual, aprendemos até um pouco sobre saúde agora. Depois a gente quer fazer, eu vou fazer com vocês, eu vou fazer o seguinte, tá? Como
como são muitos temas variados, eu vou seguir a seguinte direção. Vamos fazer a live por temas, amém? A gente pode fazer uma live, por exemplo, a gente fala 2 dias sobre um tema específico, 2 dias sobre outro tema específico. Porque vocês vêm sempre com perguntas aqui, né? E abre vários temas, um leque, só que não dá para falar de maneira tão simples um tema. Por exemplo, jejum. Eu precisaria, cara, de uns 3 dias para falar com vocês sobre jejum. O jejum que agrada a Deus. Tem pessoas que confundem voto com jejum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sobre sonhos, exatamente. E detalhe, Adri, hoje eu ia falar sobre sonhos, só que não deu tempo. Amém? Mas vai ser bênção, amém? Vai ter muita coisa boa para vocês aí. Assim que o computador chegar, eu vou subir os vídeos para vocês. Vocês vão poder fazer vários cursos ali no YouTube de graça. Só assistir e aprender da parte de Deus em nome de Jesus. O que eu peço, querido, para vocês, se puder ajudar aqui, é simplesmente curtir aqui e seguir, para que esse material não somente seja liberado para mais pessoas, mas também você possa receber uma notificação toda vez aqui que eu entrar em live, e você vai poder aprender mais. Então, tem um botãozinho aí na sua tela aí, escrito curtir ou seguir. Siga para que você possa, em nome de Jesus, receber cada vez mais conteúdos como esse, e nós vamos crescer muito no fogo do Espírito de Deus, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Exato, Isaías 58 é um capítulo todinho falando sobre jejum. Mas não tem só esse capítulo. Tem muitas coisas que eu queria falar com vocês. Amém? Glória a Deus. Gente, o pessoal está perguntando aqui sobre o YouTube. Eu não trabalho muito no YouTube ainda, tá bom? Então, os vídeos que estão lá tem mais de 3 anos. Espero eu subir os vídeos atuais para vocês, mas está o mesmo nome. Quem quiser aqui, é só seguir o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. Você vai ver os vídeos no YouTube. Eu vou trabalhar muito com vocês no YouTube, liberando os cursos lá, porque no YouTube eu consigo fazer as playlists. Então vocês vão conseguir assistir, por exemplo, um tema específico sobre adultério. Vai estar lá, um monte de vídeos sobre adultério. Sobre libertação, vários vídeos sobre libertação. Sobre sonhos, sobre curas, vai estar tudo lá. Então vocês podem seguir e comer esse conteúdo, se alimentar e aprender de maneira profunda. Amém, gente? Vai ser poderoso. Mas eu estou na dependência do computador chegar para mim conseguir fazer tudo isso, fazer edições, enfim, tá bom? Glória a Deus. Exato, já falei também aqui, a Armanda deu até a dica que eu já falei que eu ia fazer, mas é do Espírito Santo te tocando. Eu vou subir todas essas lives pro YouTube também, então vocês vão poder assistir essas lives lá como se fosse cursos, porque de fato a gente abre muito conteúdo aqui para vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos seguir então. Fiquem na expectativa, vai ter muita coisa boa, vai ter livros, vai ter cursos no YouTube de graça para vocês, vai ter cursos pagos. Sim, eu quero ter alguns cursos pagos, não porque eu quero enriquecer com isso, querido, não é isso. Mas para que esse valor do curso pago, eu consiga liberar os meus livros. Eu não tenho um investimento hoje. Eu não tenho condição hoje de fazer isso, entende? Eu sou humilde, querido, sou aqui de São Paulo, eu vim de uma família pobre como todo mundo, amém? Mas eu não vou conseguir financiar a impressão desses livros se eu não tiver colocar uma taxinha ali, uma taxinha de curso, mas com conteúdo mais profundo. E quem puder ajudar, né, comprar o curso no futuro, essa renda vai conseguir liberar os cursos e aí a gente consegue crescer cada vez mais em nome de Jesus no ensino, no treinamento de pessoas, na liberação dos dons, do poder de Deus sobre a vida de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe sua vida então. Eu quero só orar por vocês, todo mundo, por favor. Vou fazer o grupo no WhatsApp também. Tudo isso aí, gente, vai ter muita coisa boa, tá bom? No Telegram, eu vou traçar algumas estratégias aí pra vocês. Vai ser poderoso. Anota o que eu tô falando. Nós vamos ter consultoria, eu e minha esposa, nós vamos dar consultoria pra vocês de casamento. Eu vou entrar em lives com você. Vocês vão poder entrar lá com a gente. A gente vai poder dar direção pra vocês de casamento. Direção pra vocês bíblicas, da palavra. Do que fazer em algumas situações dentro do casamento, com filhos. Vai ter muita coisa boa. Mas eu não sou onipresente, eu tenho que esperar aí, né? Onipresente só o nosso Deus, né? Só o Espírito Santo. Então, eu não vou conseguir fazer isso agora de imediato. Mas eu garanto para vocês, nos próximos dias, nos próximos meses, vai ter muita coisa boa para vocês, coisa de primeira. Conteúdo de qualidade. Não é que esses conteúdos que você vê na internet aí não, o pessoal não ensina nada. Não ensina nada, gente. Não ensina nada. Você chega lá para ficar ouvindo uma história, né? E isso e aquilo. Não. É conteúdo de verdade. Revelação. Conteúdo. Poder de Deus sobre vocês. Tá bom? Então quem quiser aqui, em nome de Jesus, puder seguir, siga aqui, você vai receber muito conteúdo como isso. Vocês vão conhecer muito a gente. Eu quero poder conhecer vocês também pessoalmente, em alguns eventos aqui em São Paulo. Eu e minha esposa, conhecer vocês pessoalmente, liberar sobre vocês o poder de Deus, aquilo que nós carregamos, aquela unção, o manto do Espírito de Deus sobre nós, vai ser poderoso. Amém? Eu tô aqui instigando vocês porque de fato, gente, vai ser poderoso. Tudo que Deus vai fazer sobre a nossa vida, o que nós vamos manifestar, está escrito no céu para nós. Amém?
Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, eu quero orar por você. Espírito de Deus, eu quero primeiramente, Pai, te agradecer por cada momento falado nessa live. Tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, pelo Teu Espírito, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por cada vida que ficou aqui até o final, as pessoas que também entraram e saíram. Eu quero também orar por cada vida aqui, Senhor Jesus. Pai, nós sabemos, Pai, que a caminhada nessa terra não é fácil. Não é fácil, temos muita coisa ainda para aprender. Pai, eu ainda sou um bebê na fé, perto do que o Senhor tem para me ensinar. Mas eu quero que o Senhor venha nos revelar e nos ensinar cada vez mais, na profundeza da glória, na profundeza do Espírito. Nos permita entrar, Pai, nas dimensões espirituais da Tua glória, para que nós manifestemos o Teu poder, a Tua manifestação sobre nós. Aleluia. Espírito de Deus, eu peço para que o Senhor venha tocar em cada vida. Toca no coração. Ativa o primeiro amor, Pai. Muitas pessoas aqui da live, Pai, te abandonaram. Viraram as costas para Ti, mas estão aqui, Pai, porque ouviram a verdade. Querem um entendimento e uma revelação de Ti. Querem andar contigo lado a lado. Eu oro para que o Senhor venha cuidar de cada vida, tocar em cada alma. Viver uma vida, Pai, de intimidade com eles. Insista na vida de cada um deles. Não permita que o diabo os engane. Não permita que o diabo os transforme. Não permita que o diabo cegue o entendimento deles. Mas que eles possam viver nessa terra, de fato, um evangelho verdadeiro. Um evangelho carregado de poder e glória. Pessoas, homens e mulheres, sem distinção, cheios do Teu poder, manifestando o poder do Espírito de Deus sobre cada um deles. Obrigado, Pai, por cada ensino que nós aprendemos aqui, cada ensino, cada aula, cada ensino do céu, cada ensino espiritual, tem nos forjado, tem nos feito crescer no conhecimento e na glória de Deus. Obrigado por cada momento, Pai, obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, Pai, com o Teu poder, que eles possam viver de verdade, Pai, um evangelho genuíno, verdadeiro, na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, querido. Tenha uma manhã poderosa. Tenha uma manhã poderosa na presença de Deus. E hoje, mais tarde, à noite, 7 horas da noite, a gente vai estar junto aqui, amém? Falando um pouquinho mais sobre a palavra e aprendendo um pouquinho mais sobre Deus. Quem tiver fome e sede da palavra, não perca a live da noite, vai ser poderoso. Eu vou falar sobre sonhos, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Vamos quebrar todos os paradigmas na cabeça de vocês, segundo a palavra, sobre sonhos. E vocês vão aprender de verdade o que é sonhar em Deus. Sonhos proféticos, amém? Às 7 horas da noite a gente vai estar junto aqui em nome de Jesus, tá bom? Todos os dias às 9 e às 7 da noite a gente vai estar junto aqui aprendendo da palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrem-se, nunca se esqueçam disso. Sem sacrifício não tem fogo. Sem sacrifício não tem fogo. Amém? Quer fogo? Então se sacrifique. Mate sua carne e você terá fogo do alto. Em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amo vocês, um beijo no coração de vocês. Vamos juntos, que Deus tem grandes coisas para nós. Isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, amados. Fiquem na paz.